Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Descida Dimensional. Capítulo 2551. A coroa de Leonel retornou ainda maior do que antes. A força dos sonhos ao redor girou tão violentamente que a cadeia de montanhas em que ele estava, e as cadeias de montanhas ao redor, todas tremeram, sendo despojadas de sua força dos sonhos um passo valente após o outro. Tudo se reuniu em suas vestes. Se a versão atual e a do passado fossem comparadas, seria semelhante a um desenho bruto versus algo em que um artista passou inúmeras e exaustivas semanas. Seu poder subjacente aumentou do nível 8 para o nível 9 mais uma vez, mas parecia algo ligeiramente além disso. Nível 9 era apenas um nome casual que Leonel dera a força que seria necessária para escalar a montanha principal, mas isso não significava que era a força máxima que alguém poderia ter neste mundo, embora fosse muito difícil escalá-la além dela devido à natureza da melhoria. Você provavelmente teria que engolir centenas de ameaças de nível 9 para ir além desse nível. Leonel não sentia que havia ultrapassado o nível 9, mas pelo menos, também não se sentia um nível 9 normal. Ele se levantou. Seus olhos não carregavam uma frieza ou calma familiar. Em vez disso, havia uma pitada de vibração, como se ele se sentisse vivo. Ele pousou. A essa altura, suas vestes eram tão longas que caíam como uma cachoeira em suas costas, misturando-se às nuvens. Seu cabelo violeta parecia estar dançando entre o corpóreo e o incorpóreo, movendo-se para frente e para trás entre os dois como se fosse tanto uma névoa tênue quanto fortes filamentos de luz ametista. Um fogo se acendeu em seus olhos, e suas íris realmente pareciam ter perdido sua forma usual, piscando como chamas. Diante dele, 3 mulheres estavam de pé. Se ele não soubesse que elas eram chamadas de corujas, ele teria pensado que elas eram uma raça de anjos. Na verdade, elas pareciam que poderiam ter sido um trio de 3 irmãs perfeitas. Uma usava um vestido azul, a da direita usava um violeta. Quanto à do meio delas, ela usava um vestido prateado e dourado. Comparada às asas abertas das duas à sua esquerda e direita, ela era muito mais reservada, suas asas dobradas bem e ordenadamente, quase acentuando sua figura esbelta. Os 3 não pareciam surpresos com a chegada de Leonel. Bem, o do meio não estava. Leonel podia sentir os olhos semicerrados dos 2 ao lado dela. Claramente, ele estava certo sobre o que eles esperavam. Essas mulheres não se importavam com quem eventualmente chegaria aqui, elas estavam apenas preparadas para lidar com elas. Era até provável que tivessem vindo aqui imediatamente. Você não vai correr? Perguntou do meio. O sorriso dela era tão agradável aos olhos, seu tom era ainda mais, e ainda assim suas palavras não pareciam combinar com aquele tom. Era como se a condescendência estivesse enfiada em seus ossos. Ela não parecia estar tentando menosprezar Leonel, era apenas algo que ela fazia naturalmente e sem o menor cuidado do mundo. Se Leonel tocasse no assunto, ela poderia até se desculpar. Esse era o tipo de impressão que ele tinha dessa mulher, e isso era irritante. Mas isso é bom, continuou a mulher, mesmo sem responder. Meu nome é Minerva. Leonel ainda não disse nada. Embora achasse estranho que essa mulher tivesse o mesmo nome da raça da qual descendia, isso estava de acordo com seu caráter arrogante. Só parecia natural naquele momento. Eu senti algo em você antes, e agora que você está aqui, eu sinto isso ainda mais claramente. Você tem um tesouro da raça Minerva, não? Honestamente, não acho que haja realmente necessidade de lutar com você. Meu pavilhão não quer seu tablet da vida porque estamos em nossa própria situação precária. Esse seu tesouro, no entanto, é algo sem o qual não podemos viver. Você pode imaginar que a raça Minerva é muito próxima e querida para nós. Embora estar relacionado a eles tenha nos causado muitos problemas, eles são nossos ancestrais, afinal, não podemos abandoná-los. Os olhos de Leonel se estreitaram. Eles estavam obviamente falando sobre o cubo segmentado. Ele não tinha ideia de como eles saberiam sobre isso. Não era como se ele pudesse levar o cubo segmentado com ele. Além disso, o cubo segmentado não era apenas o cubo segmentado. Era Anastasia, alguém que esteve ao lado de seu pai durante grande parte de sua vida, e depois esteve ao lado dele por quase uma década. Ela não era alguém que ele entregaria casualmente a outra pessoa, e ela não era alguma coisa. Na verdade, as últimas pessoas a quem Leonel daria Anastasia seriam esses corujas. Seus ancestrais arruinaram a vida de Anastasia, tirando-a de sua casa e, em seguida, despojando-a da flexibilidade de sua mente, tudo para que pudessem ter seu pequeno tesouro perfeito. Eles eram nojentos. Leonel estava bem calmo quando chegou aqui. Além da vontade ardente de batalha, sua mente tinha um nível de clareza sem precedentes agora. Não. A resposta de Leonel foi simples. Ele não a embelezou nem um pouco, mas a força dos sonhos em seu entorno reagiu a ele por conta própria, fazendo sua voz ecoar com um estrondo. Oh! Minerva pareceu desapontada. Realmente não parecia uma atuação. A maioria sentiria a necessidade de protegê-la se visse esse tipo de expressão. Pensei que poderíamos ser amigas. Serafina, faça você. Coruja, que usava um vestido azul, deu um passo e desapareceu de repente. Capítulo 2552. Um pequeno punho surgiu diante do peito de Leonel num piscar de olhos, e ele nem pareceu capaz de reagir a tempo. O punho colidiu, aquela forma esbelta embalando a força da explosão de um meteoro. Nem parecia certo que o ponto forte de Serafina era o punho, mas não parecia importar. Até que ela percebeu que Leonel não havia se movido. Não use a força dos sonhos desse jeito, Leonel disse levianamente, você só vai se envergonhar. Serafina piscou e então de repente abriu um lindo sorriso. Você está dizendo palavras tão duras para uma beldade, não se sente mal? Você não é nem de longe tão bonita quanto minha esposa. Seria melhor ser um abutre com essas suas asas. Serafina ficou atordoada em silêncio.
Ela nunca tinha ouvido ninguém falar com ela daquele jeito antes. Ela nem sabia como reagir. Até que a raiva chegou. Seus arcos branco-dourados ganharam um tom de rosa enquanto sua raiva explodia. Ela parou de usar força dos sonhos como força de punho. Ela nem tinha compreendido força de punho no passado. Ela apenas pensou que seria mais do que o suficiente para lidar com Leonel. Suas asas se abriram. Como se bordadas em metais de folhas douradas, elas brilhavam, cortando para baixo com ameaça e intenção assassina. A lança de Leonel, ainda apontada para o chão, de repente tremeluziu. Bang! Bang! As duas asas de Serafina foram desviadas quando um escudo apareceu de repente no braço esquerdo de Leonel. Ele desceu com sua própria ameaça indisfarçável, batendo contra a cabeça de Serafina e distorcendo seu lindo rosto em uma variedade de dentes voadores, sangue e um nariz severamente quebrado. Ela disparou para trás, mal conseguindo se estabilizar depois de uns 20 metros devido ao bater de suas asas. Leonel ficou no mesmo lugar, suas íris ainda brilhando como chamas. Ele levantou sua lança, apontando-a para as 3 mulheres. Não tem mais ninguém vindo. Eu já matei todos eles. Provavelmente seria melhor se vocês 3 agissem juntos. Os olhos de Serafina brilharam de raiva e a Bela rosnou. Serafina. A voz era como um mergulho gelado. Serafina sentiu sua alma arrancar-se de seu corpo, apenas para ser depositada de volta. Ela respirou fundo e olhou para Minerva, seus olhos brilhando com uma pitada de medo. Minerva sorriu. Seu uso da força dos sonhos não é ruim. Atacar com sucesso a mente de uma coruja sem que ela perceba é, sem dúvida, um feito para se orgulhar. Outra declaração condescendente saiu de sua língua como se não fosse nada. Ela era realmente um incômodo. Mas também não há necessidade de mentir. Como qualquer esposa sua pode ser mais bonita que uma coruja. Aqueles da minha raça nunca se casariam com um humano. Nossas linhagens infelizmente já foram muito diluídas para correr o risco. Ela suspirou, seu tom leve e cheio de ar, junto com uma pitada de alegria. Leonel não respondeu imediatamente, olhando para a mulher. Era um tipo denso de silêncio, apenas um pouco abalado pelos ventos ondulantes e pela respiração pesada de Serafina. Já é tempo suficiente? Leonel disse de repente. Os olhos de Minerva se estreitaram apenas por um momento antes de voltarem ao normal, e sua alegria voltou. Eu só queria ter certeza de que você sabia que eu iria te destruir em pedaços agora. Não porque sua força do sonho seja algo impressionante, mas porque há algumas coisas que você não diz. A lança de Leonel permaneceu firme, apontando diretamente para o nariz perfeito de Minerva. A raça Minerva era composta de nada além de picaretas e malucos com delírios de grandeza e complexos de Deus. Parece que embora você não tenha ganhado a força deles, certamente ganhou sua arrogância injustificada. Ah, e eu quis dizer o que disse. Minha esposa é muito mais bonita que você. Leonel desapareceu, aparecendo diante de Serafina tão rápido que ela acidentalmente inalou um pouco do sangue que estava se acumulando em sua boca. Suas asas batiam forte, desempenhando uma função dupla, ajudando-a a escapar e retardando a aproximação de Leonel. Mas sob o controle de Leonel, a força dos sonhos se separou e se tornou sua velocidade. Ele fechou a distância ainda mais rápido, sua lança aparecendo diante da garganta dela. Os olhos de Serafina se arregalaram, sem entender como isso podia estar acontecendo. Ela também havia entrado no nível 9, então por que se sentia tão desequilibrada agora? Infelizmente para ela, sua força da 9ª dimensão não tinha importância aqui. A única coisa que importava era sua força dos sonhos. No passado, Leonel estava bem atrasado. Mas agora, ele não só havia afirmado sua soberania, mas também estava no estado de vida. Mesmo que Serafina tivesse uma força dos sonhos do estado de vida intermediária, ela não seria páreo para ele sem uma soberania própria. Se ela tentasse usar a força dos sonhos como outra força, ela perderia completamente o controle. Se ela tentasse usar a força dos sonhos como força dos sonhos, ela seria superada em termos de engenhosidade e poder bruto. A lança de Leonel cintilou, traçando uma linha prateada no ar e atingindo a garganta de Serafina. Quando ele estava prestes a ter sucesso, ele sentiu perigo. A coruja de vestido violeta, Otávia, apareceu do seu lado direito, o lado oposto ao seu escudo. Ele teve que admitir que foi uma escolha inteligente. Embora previsível, uma rede de sonhos apareceu, e a força de uma criatura de nível 9 foi liberada como o rugido de um dragão. Leonel nem olhou para ela, sua lança voou para cima e atingiu a cabeça de Serafina. O impulso de seu corpo levou para frente e como se ele não estivesse satisfeito. Uma força dos sonhos florescente tomou forma enquanto ele golpeava o corpo de Serafina com seu escudo, explodindo-o em pedaços. Ao mesmo tempo, Otávia foi forçada a envolver seu corpo em suas asas, impulsionando-se com uma grande quantidade de força dos sonhos para se proteger. Mas isso não a impediu de ser lançada voando para longe, cobrindo vários quilômetros antes que ela pudesse finalmente parar. Leonel pousou no chão, sua intenção de batalha ainda acesa. Ele mal parou por um momento antes de explodir em direção a Minerva. Capítulo 2553. O mundo ressoou com Leonel, seus movimentos mais rápidos, velozes e ágeis do que qualquer coisa que ele já havia experimentado antes. Ele imaginou que se pudesse ver uma projeção futura de como seria para ele entrar na 9ª dimensão, seria exatamente como esta. A expressão de Minerva ainda permaneceu calma. Ela não pareceu reagir à morte de Serafina também, ou ao destino um tanto desconhecido de Otávia, nesse caso. Quando parecia que ela não tinha mais tempo para reagir adequadamente, suas palmas se moveram de repente. Leonel sentiu uma grande reunião da força dos sonhos sendo retirada de seu controle. Ela só se moveu tão casualmente, e ainda assim houve uma grande guerra que irrompeu entre eles, cada um lutando pela supremacia sobre o espaço. E Leonel sentiu que estava perdendo. Bang! O ímpeto de Leonel parou, e ele foi forçado a dar um passo pesado para trás sob a força de Minerva. Ela era uma verdadeira potência, não havia dúvida sobre isso. No mínimo, ela era um pouco digna de sua arrogância.
Se ela tivesse acesso a toda a sua gama de habilidades, Leonel não duraria nem um único olhar dela. Leonel sorriu. Ele podia sentir seu coração batendo, e ele se sentia mais vivo agora do que nunca. A dicotomia entre seu sangue bombeando e sua mente calma tornou-se como um empurrar e puxar de um bumbo firme e uma melodia de parar o coração. Eles se complementavam com perfeição absoluta, e quando Leonel se moveu novamente, sua lança realmente dançou. A enxurrada de golpes foi recebida pelas palmas indiferentes de Minerva. Ela parecia se mover apenas uma vez a cada 10 tentativas que Leonel fazia, e seus pés não se moveram nem um centímetro, mas ela resistiu à tempestade enquanto empurrava Leonel para trás. Mas naquele momento, ela franziu a testa. Os fluxos de luz das estrelas reunidos ao redor de Leonel pareciam como se ele estivesse reunindo algo. Ela não conseguia entender bem o que era, mas ela realmente sentiu algo em seu coração se agitar. Preocupação? Isso foi ridículo. A palma da mão dela avançou com muito mais força, e ela esperava que Leonel ao menos perdesse o equilíbrio, mas em vez disso, o escudo de Leonel de repente se iluminou, irrompendo com força de nível 9 de forma repentina e vigorosa. Se fosse só isso, não teria sido um problema, mas Leonel tinha inclinado o escudo, aplicando pressão de uma forma inesperada. Isso transformou o golpe de Minerva em um golpe de raspão, e a dança da lança de Leonel não parou nem por um momento. Naquele instante, houve uma erupção à distância, e Otávia se destacou dos escombros. Ela parecia um pouco desgrenhada, mas além de um pouco de sangue no canto dos lábios, ela parecia estar perfeitamente bem. Vendo sua senhora lutando com Leonel, ela hesitou por um momento. Por um lado, ela conhecia o temperamento de Minerva, e ela não gostaria de interferência em sua batalha. Mas ela poderia realmente ficar de lado sem fazer nada? Sem escolha, Otávia irrompeu para frente. Seria melhor ser repreendida do que parecer que ela estava relaxando. A lança de Leonel não parou, mas ele notou a aproximação de Otávia instantaneamente. Com movimentos calmos, ele continuou a agraciar os céus com sua lâmina, seus movimentos fluindo de um para o outro. Conforme o ímpeto aumentava, Minerva descobriu que não conseguia resistir a eles tão casualmente quanto antes. Ao mesmo tempo, seu controle sobre a força dos sonhos na área estava sendo arrancado. Otávia chegou bem a tempo, dessa vez totalmente preparada e atacando as costas de Leonel. Leonel zombou. Que raça covarde. Otávia sentiu seu coração pular uma batida. Não havia nada que Minerva odiasse mais do que alguém insultando sua raça. O que ela odiava ainda mais era um deles dando a um estranho uma razão para fazer isso. Leonel estava obviamente mirando em um ponto fraco de propósito, e infelizmente para eles, funcionou. Uma rede dos sonhos apareceu atrás de Leonel e rugiu com vida. A mínima hesitação fez Otávia voar mais uma vez. O sorriso selvagem de Leonel floresceu, seus golpes de lança se tornando mais rápidos enquanto ele suprimia Minerva de todos os lados. Uma bela formação se formou abaixo dele, runas complexas formadas de força da lança brilhando com vida. Chega, disse Minerva, suas asas dobradas finalmente se abrindo. Naquele momento, uma forte onda de força dos sonhos desceu, e runas começaram a brilhar nas asas de Minerva. Era a habilidade natural da raça Minerva e da raça Coruja. Nesse caso, formar um mundo ao redor de suas asas. Esse mundo lhes dava controle sem precedente sobre forças de todos os tipos. O problema era que este era o plano dos sonhos verdadeiros. Ninguém deveria ser capaz de trazer habilidades externas para dentro. E ainda assim isso estava acontecendo aqui. Leonel sentiu que suas forças estavam sendo arrancadas dele. Sua soberania parecia inútil diante de uma habilidade com a qual Minerva simplesmente nasceu. Sua força de lança foi a primeira a desaparecer, e sua dança da lança parecia prestes a se tornar nada mais que fanfarronice. Essa era a diferença entre as raças, uma lacuna enorme e insondável. Ela não precisou treinar um único dia em sua vida para entender essa habilidade. E o tesouro que ela usou para trazê-la a este mundo foi provavelmente algo entregue a ela em uma bandeja de prata. Aquela ansiedade estava fervendo nas veias de Leonel novamente. Ele podia sentir cada centímetro desse momento enquanto sua mente se estendia a cada segundo no que pareciam horas. Estrondo. No instante antes de todas as suas forças serem arrancadas dele, as tiras do escudo perfuraram seu coração. A dança da lança que ele estava completando aqui não era nada além de uma capa. Na verdade, seu corpo real já a havia completado. Poderia até ser dito que ele estava tentando juntar duas danças de lança em uma. A primeira dança da lança de repente ressoou com a segunda, as duas se solidificando e resistindo a Minerva por um momento. Se Minerva não tivesse sido tão arrogante, ela teria notado que algo estava errado quase imediatamente. Se ela não tivesse sido tão arrogante, ela provavelmente teria sido capaz de reagir. Mas sua mente foi influenciada por Leonel durante seu mandato. A lança de Leonel ganhou um toque de algo diferente. A força universal desceu. Domínio ativado. Universo ativado. Finalidade ativado. A força estelar escarlate floresceu. Uma lâmina de lança atravessou o peito de Minerva. Ela ainda estava parada ali arrogantemente, seus braços cruzados sobre o peito e suas asas abertas. Ela parecia pensar que já tinha vencido. Quando ela olhou para baixo lentamente e viu chamas dançando no novo buraco que a atravessou, seus olhos só conseguiram se arregalar em choque. Como eu disse, minha esposa é definitivamente muito mais bonita, Leonel falou, com sangue escorrendo de seus lábios. Ele nem sequer observou Minerva cair. Ele se virou e correu em direção a Otávia, correndo em sua velocidade mais rápida, pois podia sentir a morte se aproximando. Ele tinha que ser rápido. Capítulo 2554. Leonel sentiu um cronômetro correndo em sua mente.
Embora ele pudesse correr para capturar algumas feras para estabilizar sua situação, se ele fizesse isso agora, poderia dar a Otávia a chance de correr montanha acima. Nesse ponto, tudo isso seria em vão. Embora fosse covarde da parte dela fazer isso, e claramente um tapa na cara da raça coruja como um todo, uma vitória era uma vitória. Leonel não queria o segundo lugar depois de tudo que tinha passado. Sua velocidade era rápida, mais rápida do que qualquer coisa que ele havia demonstrado até então. Ele apareceu em volta de Otávia em um instante, assim como esta estava presa em um transe. Ela tinha acabado de ver Minerva perder pela primeira vez em toda a sua vida. Quando ela pensou sobre o que provavelmente aconteceria quando eles retornassem, seu coração estremeceu. Quando seu olhar pousou em Leonel, ela analisou a situação bem rápido. Diferentemente de Leonel, esses especialistas da nona dimensão eram extremamente experientes. No instante em que viu o buraco no peito de Leonel, ela passou um segundo extra observando as runas no escudo, e suas pupilas se contraíram com compreensão. Vendo isso, Leonel entendeu imediatamente por que Regnier realmente escondeu o escudo por tanto tempo. Ele ainda estava preso na mentalidade de que era o melhor crafter por aí, tanto que não considerou o fato de que só porque não conseguia ver através de algo com o olhar, não significava que os outros não pudessem se prestassem um pouco mais de atenção. Se os corujas não fossem tão arrogantes, eles teriam prestado mais atenção ao seu escudo e poderiam estar preparados para ele acionar esse trunfo. Leonel internalizou esse erro profundamente. Ele sabia que isso era por causa do caminho de confiança que sua força dos sonhos havia tomado antes. Ele ainda acreditava ser o melhor em tudo, e isso havia sido um prejuízo. Ele não sofreu por isso dessa vez, mas quem sabe quando sofreria no futuro. Ele não permitiria que isso acontecesse novamente. Seu olhar brilhou quando ele sentiu a intenção de Otávia de recuar. Ela obviamente planejou esperar o tempo passar até que ele caísse morto. E infelizmente Leonel não estava imediatamente preparado para esse resultado. No entanto, ele reagiu rapidamente. Seu coração batia forte no peito, sentindo seu corpo e mente sendo levados ao limite absoluto. Redes de sonhos apareceram de repente ao redor dele, 6 no total, cercando completamente ele e Otávia. Os olhos de Otávia se arregalaram. O que ele estava fazendo? Se ele soltasse isso, ele também faria. Bum! 6 feixes de grossas linhas douradas, todos formando um cerco ao redor de Otávia, ganharam vida, engolindo-os completamente. Depois de ver as habilidades de Minerva, Leonel entendeu como Otávia conseguiu sobreviver a 2 explosões quase a queima-roupa da rede dos sonhos. Minerva tinha a habilidade de enfraquecer completamente a força dos sonhos de outra pessoa em um amplo alcance, mas Otávia e Serafina só conseguiam negar a força que tocasse diretamente suas asas. Devido a isso, as habilidades defensivas e de ataque de suas asas eram absolutamente assustadoras. Pode-se até dizer que Leonel teve sorte de ter colidido com as asas de Serafina apenas uma vez e que ele fez isso com uma arma real em vez de apenas suas forças. Mas foi também por isso que ele não teve escolha a não ser atacar Otávia de todos os lados, mesmo que fosse pego pela explosão. Embora Otávia fosse cercada pela rede dos sonhos, havia 3 deles voltados para a direção de Leonel, e não havia como Otávia bloqueá-los para ele. Ele definitivamente teria que lidar com a explosão também. Ele rugiu quando o raio da explosão abalou o mundo, envolvendo ele e Otávia. Leonel se esforçou ao máximo, tentando dividir as energias selvagens e furiosas. Sua mente estava focada sem precedentes enquanto seu corpo era levado ao limite. Todas as marés se dividem sob minha lâmina. Seu olhar se aguçou, suas íris violetas brilharam como chamas ametistas dançantes. A lâmina de sua lança se expandiu, e a coroa acima de sua cabeça brilhou. O mundo se curvou à sua vontade, e ele podia sentir o índice de habilidade do rei Alexandre mais claramente agora do que nunca. No passado, ele era arrogante, sua força dos sonhos evitava o mundo porque era confiante em si mesma. Mas agora, ele podia realmente sentir o mundo. Ele havia se aberto, e o mundo também o havia abraçado como resultado. Quando ele falava, ele ouvia, e naquele momento, sua força dos sonhos e força da lança pareciam realmente se tornar uma existência, fazendo com que sua força explodisse com uma majestade ainda maior do que o golpe de lança que eliminou Minerva. O mundo se dividiu em 2. Leonel ficou ali, respirando fundo enquanto olhava para a figura congelada de Otávia. Ela estremeceu por um momento e então caiu em 2 pedaços. Suas asas simplesmente não podiam protegê-la de todos os lados. Quando elas enrolassem em volta de si mesma, isso revelaria o espaço entre suas omoplatas. Ela só podia se culpar por tentar fugir antes. Ele encontrou o olhar dela naqueles últimos momentos antes de desaparecerem e sorriu. Sua risada ecoou pelos céus, grandes quantidades de força dos sonhos dispararam dos arredores e se acumularam em sua batalha. Isso foi bom. Foi melhor do que qualquer vitória. Seu sangue bombeava por suas veias como se gasolina estivesse em chamas. Cada batida reverberante ecoava pelos céus, sua vitalidade correndo para os arredores em ondas. Enquanto ele ria, o plano dos sonhos verdadeiros parecia ressoar com ele, brilhando e cintilando sob sua alegria, como se também estivesse feliz por ele. Uma vitória dominante, uma vitória verdadeiramente dominante. Se havia uma parte dele que não havia mudado em nada, era o amor por esse sabor doce. Ele quase se esqueceu de que havia um buraco em seu peito enquanto se aquecia na luz. Isso só fez com que ele se sentisse ainda melhor, pois era a lança de seu pai que o guiava. Considere isso como o retorno da raça humana ao cenário mundial. Capítulo 2555. Leonel correu para capturar algumas criaturas para estabilizar sua situação, e quando terminou, ele não correu para a montanha ainda. Em vez disso, ele foi para cada montanha que perdeu, arrancando cada orbe esquecido que ele conseguiu encontrar. Entre os que ele tirou dos cadáveres do pavilhão adjunto e chefes de pavilhão, e as cadeias de montanhas que ele ainda não tinha visitado, ele reuniu mais de 300 deles. Esse número foi uma grande bênção para ele. Ele poderia ajudar um grande número de pessoas a progredir pelo estado de impulso. Aina realmente não precisava
precisava disso. Apenas com sua clarividência da alma, ela provavelmente conseguiria andar pelo estado de impulso cega e com seus membros amarrados. A verdadeira questão eram os outros. Leonel estava preocupado com quanto tempo eles levariam para alcançá-los. Ele os ajudou o máximo que pôde, e não era como se eles fossem lentos em comparação a todos os outros, mas não era o suficiente. Ele não tinha tempo para deixá-los crescer lentamente. Eles precisavam de força agora, e essa era a única maneira de garantir que isso pudesse acontecer. Ele quase desejou que o plano do sonho verdadeiro fosse mais duro para que ele pudesse reunir mais. No entanto, ele rejeitou esse pensamento. Isso era muito perigoso. Se Minerva tivesse um temperamento diferente, ou ele não tivesse tido sucesso em sua descoberta, ou qualquer outra pequena coisa não tivesse dado certo, ele não teria conseguido ter sucesso assim. Quando Leonel finalmente terminou, ele encontrou a alta montanha com um sorriso no rosto. Então ele começou a subir. A pressão da força dos sonhos o inundou. Não parecia muito diferente das escadas que ele tinha que subir para chegar à tablet da vida, mas, dessa vez, não pareceu se importar que ele fosse um soberano. Normalmente, essa montanha era para ser escalada em dupla. Essa era uma corrida até o fim, não uma luta até a morte. No entanto, Leonel, embora não fosse o primeiro a fazê-lo, era uma minoria no que estava fazendo agora. Assumir a pressão da montanha sozinho era algo que apenas alguns conseguiram fazer. Claro, esse número não era exageradamente pequeno, especialmente porque este estava entre os verdadeiros planos do sonho mais fracos. Mesmo assim, Leonel fez isso com um sorriso, aproveitando as ondas de pressão. Parecia quase uma massagem para sua mente. Ele prestou atenção às diferentes peculiaridades da força dos sonhos, e parecia ser capaz de sentir as diferenças sutis conforme progredia. De alguma forma, parecia ter caráter, e ainda assim completamente livre de restrições ao mesmo tempo. Era um momento pacífico. Ele nem percebeu quando já tinha caminhado até o topo da montanha. Se não fosse pelo fato de que simplesmente não havia mais para onde ir, ele poderia ter continuado caminhando sem se importar. Diante dele, havia um orbe extremamente grande. Não parecia um orbe esquecido, embora compartilhassem um formato similar. Em vez disso, parecia conter inúmeras runas douradas esvoaçantes dentro, cada uma moldada em uma borboleta voadora. O movimento das runas era errático e difícil de entender, mas mesmo assim era bonito e tinha uma espécie de ordem estranha. Era a mesma sensação que ele tinha da força dos sonhos ao seu redor, com potencial infinito, mas sem se sentir irreverente ou desorganizada. Ele estendeu a mão e tocou o orbe. O tesouro pareceu sentir que Leonel era o único que restava e o mundo tremeu. Naquele momento, o pavilhão vasto dos sonhos se moveu de repente. Da posição 9.999 que ele dividia com os outros 3 pavilhões dos sonhos que entraram junto com ele, ele disparou para cima, brilhando de volta ao top 1000 e aparecendo perto do top 100 em um instante. A estela tremeu e então, sob os olhares atônitos de todos, o pavilhão vasto dos sonhos subiu mais uma posição, assumindo firmemente o 100º lugar, enquanto o antigo 100º colocado pavilhão dos sonhos, o pavilhão dos sonhos fluxo apressado, caiu para o 101º. A diferença entre 123º e 100º era realmente tão grande, mas ninguém pensou que o pavilhão vasto dos sonhos levaria a uma vitória tão imponente. Mesmo que Leonel tivesse sido o primeiro, se houvesse um segundo, terceiro e quarto lugar, os pontos do desafio teriam sido distribuídos em um sistema de nível. O quarto lugar provavelmente ainda cairia do top 1000, mas não seria um problema para o resto permanecer. Nesse caso, Leonel teria, no máximo, subido de 5 a 10 posições. Mas dessa vez, isso foi um grande negócio. As divisões no ranking foram as seguintes. Havia um nível divisor para cada 1000 pontos, onde tanto a força quanto os pontos de contribuição saltavam consideravelmente para a frente. Então, havia o nível 100.999. Depois disso, havia um abismo enorme e então vinha o top 100. Havia benefícios especiais para os 100 melhores, e havia um grande salto para cada 10 posições que você subia. Mesmo assim, não havia dúvidas de que o top 100 era formado por verdadeiras potências, porque foi nessa fase que os especialistas em estado de criação começaram a aparecer. Não havia dúvidas de que Leonel realmente tinha mexido em um ninho de vespas dessa vez. Mas ele não estava pensando em nada disso agora, pois tinha sido conduzido a um mundo que parecia assustadoramente similar ao mundo de recompensas em que ele costumava entrar depois de limpar zonas no verso dimensional. Clarence disse que o pavilhão dos sonhos tinha um grande número de pontos de contribuição que eles nem podiam usar porque os superiores continuavam criando novas regras sobre quem poderia negociar o que numa tentativa deliberada de suprimi-los. Mas após uma vitória no desafio, dependendo do nível do plano dos sonhos verdadeiros e da eficácia da vitória, havia todo mundo de coisas abertas para Leonel que os superiores não podiam impedi-lo de aproveitar. Leonel sorriu. Capítulo 2556. Leonel sabia que essa era sua única chance, mas ele também estava limitado no que podia fazer. As regras eram excessivamente complexas sem motivo aparente, mas parecia que era assim que os usuários da força dos sonhos gostavam de operar. Ele estava começando a entender que certos grupos de pessoas tinham certas personalidades não decididas por sua raça, mas sim por quais forças eles escolheram usar. Em uma ironia das ironias, pode-se dizer que seus pensamentos sobre como força da luz e força das trevas não eram necessariamente bons ou maus estavam um tanto incorretos, embora não totalmente. Claramente, pela escolha pessoal que ele fez com sua força dos sonhos, era possível desviar um pouco desse caminho usando a soberania. Mas, tão obviamente, nem todos conseguiam compreender a soberania. Tudo isso para dizer que as regras dos pavilhões dos sonhos eram excessivamente prolixas e cheias de ressalvas e subseções para subseções. As regras em si levariam uma vida inteira para um mortal ler, e eles poderiam nem mesmo chegar à metade do caminho. Mesmo para o atual Leonel, era impossível para ele entender todas elas.
Assim como um advogado, ele só conseguia se concentrar em certas subseções das regras por vez. Mas também assim como um advogado, ele não estava muito preocupado com isso. Deixando Leonel de lado, a maioria dos membros do Pavilhão dos Sonhos eram igualmente obtusos sobre a escala e o escopo das regras. Eles só podiam escolher seus lugares também. Isso significava que seria mais difícil tirar vantagem de Leonel, especialmente porque ele tinha um banco de dados das regras em sua mente naquele momento, algo que os outros não podiam se gabar. Se chegasse a hora em que ele tivesse que se defender com base em alguma regra arbitrária, ele tinha certeza de que conseguiria. Embora o deixasse desconfortável por não conseguir se preparar para isso com antecedência, a essa altura ele realmente não tinha muita escolha. A questão era, com essa única brecha que ele ainda tinha para aproveitar, o que ele deveria fazer com isso? Ele deveria negociar por uma formação protetora em larga escala como a que protegeu a raça humana todo esse tempo? Eles realmente precisariam dela em breve, não apenas por causa dos demônios, mas pela pressão que eles poderiam enfrentar mais tarde. Ele não ignorava o número de pessoas que ofendeu. Ele teria matado elas diretamente, se isso mudasse alguma coisa. Matar todo o pavilhão nômade era bom porque eles agiram primeiro, mas os outros seriam problemáticos. Mesmo que uma criança pudesse dizer que eles tinham entrado com a intenção de matá-lo, a negação plausível era uma ferramenta poderosa no mundo do jargão jurídico. Além disso, matá-los não mudaria muita coisa. Ele era apenas uma pessoa, e eles tinham poderes inteiros os apoiando. Cada pavilhão dos sonhos não era apenas um poder trancado no vácuo. Assim como o pavilhão vasto dos sonhos, havia redes inteiras de organizações e poderes que dependiam deles também. Enviar uma mensagem aos nômades era bom, já que ele estava totalmente certo. Mas se ele fizesse o mesmo com todos, o problema acabaria se tornando grande demais para ser resolvido. Por mais que ele quisesse ser teimoso e arrogante, não era o momento. Ele já havia tomado sua decisão com bastante clareza quando se desviou do caminho original de sua soberania da força dos sonhos. Ele queria algo mais. Ele queria que o máximo de pessoas sobrevivesse possível. Isso não era só sobre ele. Uma formação em larga escala. Ou talvez algo para ajudar a aumentar a força de todos os outros o mais rápido possível. Ou talvez eu devesse maximizar minha força em vez disso. Eu e Aina somos provavelmente as cartas mais fortes que a raça humana tem para jogar agora. Leonel refletiu sobre uma tonelada de pensamentos, tanto que quase não percebeu quando alguém apareceu atrás de um balcão flutuante de vidro, o último dos quais parecia ter acabado de aparecer também. Os olhos de Leonel pousaram na moça da raça espiritual. Ele queria descrevê-la como bonita, mas a essa altura, parecia que toda mulher poderosa que ele encontrava ultimamente poderia ser descrita como tal. Talvez ele devesse atualizar seus padrões. Ele riu para si mesmo. Se ele ajustasse todo mundo com base em Aina, ele começaria a chamar toda mulher que ele encontrasse de feia agora? Brincadeiras à parte, a mulher, mesmo nessa escala, seria considerada mediana. Leonel era bastante tendencioso quando se tratava de Aina, mas a verdade objetiva era que ela era uma mulher com uma beleza incomparável, especialmente depois de seu encontro com a morte. Seu corpo havia sido completamente reformado, e ela parecia ter aproveitado a oportunidade para refinar tudo até a perfeição. Honestamente, ele não achava que Aina tinha feito isso de propósito, embora fosse possível. Era só que sua clarividência corporal tinha alcançado um nível inteiramente novo, e ela não conseguia evitar chegar perto da perfeição, mesmo que não quisesse conscientemente. Então, para essa mulher ser mediana em tal escala, isso certamente significa alguma coisa. O cabelo dela era na verdade um arco-íris de cores, parecendo mais partículas de luz do que filamentos de cabelo. O nariz dela era pequeno e pontudo, assim como as orelhas. Ela tinha bochechas rosadas e sardas que aumentavam seu charme. Ela era o tipo de mulher que alguém queria proteger. Orelhas pontudas? Leonel piscou. Ele sabia que era uma espiritual, mas por que ela parecia uma elfa daqueles contos da Terra? A mente de Leonel mudou e ele encontrou algumas informações. Espirituais de sangue puro? O que isso significa? Como você pode ser de sangue puro quando nasce uma alma? Leonel olhou para a mulher novamente, sua mente vagando pelas informações que ele tinha acabado de ler. Esses espirituais de sangue puro eram aparentemente o mais perto que você poderia chegar de ser um semideus sem realmente descender de um deus. Olá, ela finalmente falou em um tom doce. Por favor, me diga o que você gostaria de trocar. Com sua performance, você pode ter qualquer coisa. Leonel franziu a testa ao ouvir a sugestão em suas últimas palavras. Capítulo 2557. Uma armadilha de mel. Leonel quase quis rir. Sinceramente, enviar um espiritual de sangue puro foi bem sincero da parte deles. A maioria dessas pessoas pensava que os humanos eram flagelos para a própria existência. Tentar atraí-lo com um espiritual de sangue puro significava que pelo menos alguns deles não eram tão apegados a seus costumes. Um espiritual de sangue puro não poderia ser criado no sentido tradicional. Na verdade, um espiritual de sangue puro poderia nascer até mesmo de um par de pais sem o título de sangue puro. Dessa forma, eles eram completamente análogos aos demônios do caos, e eram criaturas no mesmo nível exato. Com esse tipo de comparação, alguém poderia imaginar o quão altamente considerados eles eram. Regnier provavelmente estava fervendo de raiva que seu povo estava realmente tentando fazer isso depois que ele foi tão publicamente destruído. Infelizmente, mesmo que essa mulher fosse mais bonita, o que não era, isso não seria capaz de mudar nenhuma única coisa. Claro, Leonel também estava lendo muito sobre a ação simples.
As palavras eram benignas o suficiente, e a mulher estava vestida de forma bastante conservadora, nem mesmo seus ombros estavam expostos, e suas mangas cobriam até mesmo boa parte das costas de sua mão. Era só que a força dos sonhos de Leonel estava em um nível completamente diferente agora do que tinha estado no passado, e eles tinham enviado uma garota que era da geração júnior por razões óbvias. Pelas sondas dele, ela era apenas a 7ª dimensão, e nem tinha formado uma força do estado de vida ainda. Como ela poderia esconder suas intenções dele? Como a garota não era muito aberta, Leonel sentiu que não havia razão para ser rude com ela, mas também não caiu na armadilha. Ele tinha alguma simpatia pela garota porque era duvidoso que essa fosse sua escolha, mas ao mesmo tempo, era óbvio de quem ele escolheria os sentimentos entre os de um estranho e os de Aina. Ele preferiria ser um pouco mais frio para traçar uma linha clara do que machucar Aina, mesmo superficialmente. Além disso, essas pessoas eram idiotas. Elas não ouviram claramente insultar várias mulheres semideusas por causa de sua Aina? O que enviar um espiritual de sangue puro faria? Então, novamente, talvez essa fosse a classificação mais alta de pessoas dispostas a se rebaixar assim. De qualquer forma, diante das palavras da garota, ele apenas assentiu e voltou aos seus pensamentos. A garota manteve uma postura educada, embora uma pitada de alívio e decepção brilhasse em seus olhos. Eles eram da mesma cor do arco-íris de seu cabelo, mudando de cor e se movendo como as nuvens. No final, Leonel suspirou para si mesmo. Se eu não trocá-lo aqui, onde mais eu trocaria? Não há como encontrá-lo nas bolhas humanas, e se eu me aventurar em outro lugar, posso morrer antes de saber o que está acontecendo. Tomei minha decisão. Por favor, troque uma mina de minério de evolução da 9ª dimensão madura por mim. Os olhos da jovem mulher piscaram com uma pitada de surpresa. Esta não era uma troca de baixo custo, certamente não. Provavelmente havia apenas alguns milhares desses depósitos em toda a existência. Não havia dúvida de que esta era uma troca valiosa. Simplesmente não era tão valioso quanto eles provavelmente estavam pensando. Isso a deixou curiosa sobre o que Leonel estava tentando fazer com essa mina, mas não era realmente o lugar dela para perguntar. Ela nem deveria estar ali, seu pavilhão tinha puxado alguns pauzinhos e feito isso acontecer. Depois de se atrapalhar um pouco porque ela claramente não estava familiarizada com o uso desses controles, ela finalmente encontrou o que Leonel queria e trocou por ele. Logo, Leonel tinha um orbe com um mundo dentro dele e estava pronto para sair. A garota reuniu coragem, falando antes que Leonel partisse. Parecia que ela tinha que dizer essas palavras, ou então seus anciões a repreenderiam por não se esforçar o suficiente. Meu nome é Lyra Coração de Brasa, é um prazer conhecê-la. Espero vê-la no encontro. Leonel planejou dar uma olhada na jovem antes de sair sem dizer uma palavra, mas a menção de uma reunião captou sua intenção. Ele examinou suas informações e franziu a testa. Este encontro era conhecido como Encontro dos Reinos. Era um nome estranho, considerando que apenas uma pequena fração dos participantes poderia realmente ser considerada como tal, mas era um encontro impregnado de tradição, então ninguém o mudou. A primeira reunião dos reinos foi realizada pelas bestas divinas muitos anos atrás, e seu propósito era encontrar os súditos que eles queriam levar para passar suas linhagens para outras criaturas. Isso, é claro, criou os fatores de linhagem da Estrela do Norte. Hoje em dia, era um método de equilibrar o poder. Os chamados reinos eram poderes não governados por deuses ou semideuses. Todos sabiam que a existência estava funcionando com um relógio finito e muitos estavam tomando medidas para tentar controlar isso. Para pegar uma lista complicada de regras e torná-la simples, a dura verdade era: aqueles que perderam essa reunião tiveram suas bolhas destruídas e transformadas em energia que se dispersou para um mundo mais amplo. Essa chance também daria àqueles abaixo dos semideuses para forjar mundos de nível semideus, e assim evoluir sua raça. Essencialmente, o maior obstáculo para uma raça se tornar um dos deuses poderia ser resumido ao ambiente. Bolhas de Deus estavam simplesmente em um nível completamente diferente. Claro, isso não era a única coisa necessária, e havia alguns poderes com mundos de semideuses que não eram governados por semideuses. Dito isso, todos os semideuses foram criados a partir de mundos de semideuses, mesmo que nem todos os mundos de semideuses tivessem semideuses. Dito tudo isso, a raça humana era realmente imune. O pavilhão dos sonhos era como um distintivo de proteção, e eles não precisavam participar desse abate. Pode-se dizer que essa era a única razão pela qual eles sobreviveram por tanto tempo. No entanto, os olhos de Leonel se estreitaram enquanto ele desaparecia sem dizer uma palavra. Capítulo 2558. Lyra suspirou quando Leonel desapareceu. Ela era uma nobre sangue puro, e quando ela caiu na tentativa de seduzir um homem para sua cama, aquelas nobres damas que passavam a maior parte do tempo fofocando e espalhando rumores provavelmente se divertiriam com isso. A sangue puro se joga como uma cadela no cio em um humano, de todas as pessoas. Lyra não menosprezava os humanos, mas isso não significava que ela tivesse sentimentos ternos por eles. Ela era como a maioria das pessoas. Ela assumiu uma posição moderada enquanto uma minoria com crenças fortemente distorcidas tomava as rédeas. Mas muitas vezes, devido a isso, sua inação era vista como uma aceitação tácita de tudo o que estava acontecendo. Era assim que o mundo funcionava, e ela não tinha um coração tão generoso a ponto de tornar sua vida desconfortável em prol de uma raça que não era dela. Era irônico que as coisas tivessem acabado assim de alguma forma. Parecia que talento era talento, não importa a sua aparência. E para os espirituais de sangue puro que estavam a apenas um passo da semidivindade por quem sabe quantas gerações, isso parecia uma boa aposta a ser feita. Ainda assim, jogá-la em um homem que tem uma esposa foi realmente muito grosseiro. Ela sabia o verdadeiro motivo pelo qual eles fizeram isso. Na opinião de Leonel, jogá-la nele quando ele tinha acabado de insultar a beleza de uma coruja na cara dela era tolice. Mas havia outra maneira de ver isso também.
Se o homem que rejeitou os corujas, uma raça de seres conhecida por sua beleza ainda mais do que os próprios espirituais, o quanto isso elevaria o status de Lyra e seu povo. Não apenas um estado de vida, mas dois, e ele desconsiderou sua soberania e reformou o outro como se fosse uma questão casual. A tábua da vida definitivamente não pode fazer isso. Um gênio. Essa era a única maneira de descrevê-lo. Era simples e ainda assim tinha um peso infinito simplesmente devido àquela simplicidade. Ela balançou a cabeça. Não podia ficar ali para sempre. Eventualmente teria que retornar, e quando fizesse, teria que encarar essas questões. De uma forma ou de outra, mesmo que Leonel não quisesse desistir de sua esposa, ele teria que fazê-lo. Ele era extremamente talentoso agora, mas era fraco. Um gênio só valia alguma coisa se pudesse crescer, e havia muitos agora investidos em garantir que ele não pudesse crescer a menos que estivesse preso a um deles. Mesmo para os espirituais puro sangue, saltar assim era um risco enorme. Era só que eles acreditavam que tinham base suficiente para enfrentar a tempestade que poderia vir com isso, e eles também tinham calculado que os deuses dificilmente se importariam o suficiente para tomar uma atitude pessoal. Mas se Leonel estivesse sozinho, a morte era o único caminho que restava. Os olhos de Leonel clarearam, e ele apareceu em um tribunal familiar. Vários olhares cheios de raiva pousaram nele, mas ele não pareceu senti-los nem um pouco quando se virou para o lado. Ali, sentado em meditação, estava o cadáver de Clarence. Ele estava rígido e imóvel, mas estava claro que não lhe restava o menor sopro de vida. Considerando tudo isso, esta pode ser a pior e a melhor maneira de uma existência da nona dimensão morrer. Foi o melhor porque seu corpo intacto fez com que suas forças tivessem um lugar óbvio para se reunir. Ao contrário da morte de Shagu, Clarence não precisava de um tesouro externo para agir como sua âncora. Em organizações como o Império Demoníaco do Sol e da Lua, seus especialistas deixavam para trás itens com partes de suas almas anexadas a eles. Dessa forma, mesmo que seus corpos fossem completamente destruídos, eles se reformariam de volta em suas terras natais. No entanto, esse processo foi mais longo e árduo. Por outro lado, a alma de Clarence tinha sido completamente despedaçada. Se a força dos sonhos voltasse a se reunir, seria uma mancha irreconhecível. Mesmo se ele voltasse à vida, ele nem seria a mesma pessoa, apenas uma nova alma no mesmo corpo. Leonel respirou fundo e então expirou. Ele olhou para cima e só conseguiu sentir uma leve sugestão de satisfação pelo fato de os nômades estarem no mesmo estado. Era exatamente o que eles mereciam. Seu olhar varreu os corujas e os espirituais. Obviamente, a essa altura, Regnier já havia descoberto que a maioria de seu povo também havia sido morta por Leonel, e olhando para o estado dos nômades, apenas uma coisa poderia ter acontecido. Regnier, porém, nunca poderia imaginar que Leonel derrotaria até mesmo Minerva. Leonel estava prestes a fazer um comentário sarcástico sobre ter gostado do 9.099º lugar antes de sair com o cadáver de Clarence, mas naquele momento um calafrio tomou conta dele. Ele não pareceu surpreso com isso. Na verdade, ele esperava por isso. Bem, ele pode não ter esperado que eles estivessem tão ansiosos, mas quem sabe? Talvez os deuses também soubessem como agir em uma oportunidade. Desta vez, porém, não foram os deuses. O sangue puro estavam confiando na indiferença dos deuses, então eles realmente estariam tão envolvidos nessa questão? Mas essa foi uma declaração confusa de se fazer. Se não os deuses mudando essas regras com tanta frequência, então quem? A verdade é que os chamados superiores eram apenas vários pavilhões dos sonhos espalhados pelos 100 primeiros. Ao contrário dos deuses que tratavam os pavilhões dos sonhos apenas como uma questão de status, esta era uma questão de vida ou morte para muitos deles. Como resultado, o peso que algo como o tablet da vida poderia suportar era inconcebível. De acordo com as regras, apenas 50% dos 100 melhores precisavam concordar com algo, enquanto os 3 melhores tinham poder de veto. Infelizmente, os deuses não se importaram o suficiente para usar esses poderes de veto pelo bem dos humanos. E foi então que a decisão foi proferida. Havia 2 assuntos, mas apenas um realmente chamou a atenção de Leonel. Revisão da regra. A existência de um pavilhão dos sonhos não pode mais fornecer imunidade à participação na reunião dos reinos? Capítulo 2559. O sorriso irônico de Leonel praticamente abriu seu rosto. Na verdade, ele até começou a rir. A maioria não conseguiu reagir a essas 2 mensagens com rapidez suficiente, mas ele estava praticamente morrendo de rir. Como ele não achou engraçado? Ele passou muito tempo no fundo do verso dimensional, mas quando finalmente se libertou da maioria de suas restrições, ele passou seu tempo intimidando os fracos? Ele voltou para aquelas organizações que costumavam intimidar a Zona do Coração Valente e lhes deu uma lição? Ele foi e destruiu aqueles planetas que atacaram a Terra em seu tempo de vulnerabilidade? Mesmo quando ele descarregou sua raiva nas pessoas comuns que lideraram seus exércitos para o domínio humano, embora não fosse algo de que ele se orgulhasse, ele ainda os matou com um único estalar de dedos. Mas o que foi isso? 50%. Metade dos 100 primeiros, mais de 90% dos quais eram compostos por semideuses ou deuses, se uniram em um esforço coletivo para fazer tudo isso. E para quê? Exatamente? Para uma chance fugaz no tablet da vida. Por que eles estavam afundando tanto? Não era só porque eles não conseguiam colocar as mãos neles? Por um lado, eles tinham medo de perturbar várias facções de Deus. Como Elrond dissera, havia muitos deles. O passivismo era aparentemente a maioria. Eles queriam deixar os humanos em paz e deixá-los abrir caminho para fora da existência por conta própria. Havia um pequeno contingente que queria que os humanos fossem completamente eliminados, mas novamente eles eram uma pequena minoria. Mas considerando que o abate do Reunião dos Reinos existiu, então mesmo que fosse pequeno, não teve uma influência clara também? Como destruir mundos para retardar o fim da existência era considerado passivo de outra forma. Então ele achou tudo hilário, tão hilário que não conseguia parar de rir.
Raças poderosas com esperanças de se tornarem semideuses, semideuses em si, e deuses até mesmo acima deles, vagando pelo tempo e esperando estender suas existências um pouco mais. E seu plano todo-poderoso para fazer isso era intimidar uma raça que alguns deles provavelmente poderiam extinguir com um único dedo. Malditos covardes! Essas foram as únicas palavras que Leonel disse antes de desaparecer. Ninguém o ouviu, mas não precisava. Jogar? Era nisso que ele era melhor. Se quisessem continuar com isso, ele deixaria. Na verdade, logo chegaria o dia em que descobririam que ficariam sem corda. Uma ponta seria um laço e a outra ponta estaria nas mãos de Leonel. Ele aproveitaria esse dia quando chegasse. Leonel saiu do portal, ficando bem acima do pavilhão dos sonhos. Ele respirou fundo. Comparado ao verdadeiro pavilhão dos sonhos, e onde quer que o tribunal estivesse, o ar aqui parecia muito mais insosso. Ele não conseguia nem respirar normalmente. Todos eram como um lembrete de quanto mais ele tinha que ir. Não havia ninguém aqui para cumprimentá-lo. Na verdade, não parecia que havia ninguém aqui no pavilhão dos sonhos. E por que seriam? A maioria deles pensou que tinha acabado no momento em que entraram. Eles provavelmente encheram os bolsos com tudo que puderam levar e saíram correndo dali. Se ficassem por muito tempo, quando o pavilhão fosse levado embora, eles não seriam implicados. De acordo com as regras, um pavilhão precisava de um chefe de pavilhão, 3 representantes e pelo menos um discípulo para ser considerado em condições de funcionamento. Mesmo morto, Clarence ainda contava como um. Mas assim como a posição de chefe do pavilhão, havia um corte para deputados também, e esse era o estado de impulso. A partir disso, era possível ver por que Leonel seria tão suave com essas pessoas. Em circunstâncias normais, ele simplesmente as mataria ou as expulsaria diretamente. Mas por enquanto eles eram uma boa cobertura, até que ele pudesse encontrar mais 2 delegados e um discípulo digno para acolher. Por sorte, Leonel já tinha 2 deputados em mente. Ele não estava mais tão indefeso, não com tantos orbes esquecidos em sua posse. O único problema era que orbes esquecidos eram tão bons quanto o nível que você tinha alcançado originalmente. Por um lado, você precisava de mais quanto mais forte fosse sua manipulação de força, mas por outro, muito pouca manipulação de força iria atrapalhar você. A primeira pessoa em que ele pensou, Goggles, tinha acabado de começar a treinar sua força dos sonhos. Se ele já tivesse chegado aos estados desdobrados, Leonel ficaria muito impressionado. A segunda pessoa, no entanto, é Amon. Ele era afiado e inteligente. Ele era um pouco covarde, mas isso era mais um produto de sua criação do que qualquer coisa. Ele tinha certeza de que se desse a Amon um orbe esquecido, ele seria capaz de alcançar o estado de impulso. Leonel pensou em Aina. Sua clarividência da alma era uma habilidade claramente quebrada, mas era difícil dizer se ela tinha afinidade natural com a força dos sonhos ou não, ou se ela poderia simplesmente trapacear para obtê-la. Francamente, Leonel nunca perguntou a Aina sobre a extensão total de suas habilidades. Ele geralmente não achava necessário, e embora estivessem sempre juntos, quando realmente tinham tempo para conversar, preferiam relaxar a qualquer outra coisa. Ele sentiu que provavelmente deveria perguntar agora. HM, é isso mesmo. Eu tenho 2 cativos. Leonel enviou seus sentidos e encontrou Kelges e Adru, o par de demônios do Sol e da Lua, ainda presos em meditação. Eles nem estavam acorrentados porque era desnecessário. Presos neste ambiente, eles não conseguiam se concentrar em nada além de proteger suas mentes, ou então eles vacilariam. Obviamente a afinidade deles com a força dos sonhos não estava à altura. Então a ideia de usá-los como prisioneiros convenientes também foi por água abaixo. Leonel suspirou olhando para o céu. Ele tinha acabado de completar um feito que nenhum humano havia conseguido em inúmeras gerações, e ainda assim havia um único humano ali para parabenizá-lo. Era meio triste. Parecia que a raça já poderia ter sido exterminada. Qual era a diferença entre isso e a morte, afinal? Capítulo 2560. Leonel tinha muito trabalho a fazer e muitas coisas na cabeça. Normalmente, ele provavelmente iria marcar essas caixas uma por uma. Alguém poderia pensar que uma confiança tranquila faria você ignorar muito de tudo, e às vezes funcionava assim para Leonel, e em outras vezes, o tornava um viciado em trabalho estoico. Sua preguiça frequentemente entrava em jogo quando ele não tinha direção. Mas quando ele tinha, ele podia facilmente se perder até que ele entendesse algo completamente. Em um momento como esse, em que ele conseguia ver tão claramente a lista à sua frente, de orbes esquecidos para Eamon e Goggles. Dê uma olhada em seus irmãos. Entre na 4ª dimensão com seus novos minérios de evolução. Termine as últimas lições de seu pai sobre criação e finalmente compreenda um pouco mais deste mundo. Ele geralmente se lançava direto nessa lista de coisas, talvez se perdendo por meses, como se não tivesse acabado de sair de uma verdadeira instância de vida e morte. Era um tipo de expressão de foco doentia, do tipo que ele realmente não queria mais em sua vida. Não havia um objetivo final aqui. Ele sentia constantemente que a cada passo que dava, outro dominó cairia e outro desafio mostraria sua cabeça feia. Foram os humanos, depois os demônios, depois as outras raças, depois os semideuses, depois os deuses, depois as bestas deusas, depois a própria existência literalmente piscando como uma bomba relógio. Quando isso iria parar? A resposta foi que provavelmente nunca aconteceria. Naquele tipo de tranquilidade sinuosa, ele se concentrou a laser em uma tarefa após a outra, sem se importar com o tempo que elas duravam ou mesmo com o quão difíceis eram. Ele só precisava daquela próxima alta, daquela próxima vitória. Mas então que tipo de vida ele estaria vivendo? Se o objetivo final era o fim da existência em si, se era tão provável que ele fracassaria no final, então o que ele estava desperdiçando seu tempo fazendo? Essa era a questão da confiança infinita. Era ótima, até que não era mais. Mas ele nunca saberia quando o outro sapato cairia. Ele nunca teria como saber porque estaria confiante até o fim.
Mas quando você consegue se livrar disso e realmente viver, realmente sentir tudo o que você deveria estar sentindo, você poderia parar e sentir um pouco o cheiro das rosas. Ele havia perdido o pai, e suas esperanças de trazê-lo de volta um dia não haviam desaparecido. Mas ele também tinha outros aqui ao seu lado. Leonel apareceu perto da região de treinamento de Aina. Ela estava em um estado profundo de meditação e, normalmente, ele usaria isso como uma desculpa para ir embora e desaparecer por mais algumas semanas antes de se lembrar de checá-la novamente. Mas dessa vez ele ficou ali parado, olhando para as costas dela. O cenário era lindo, não por causa de Aina, embora isso adicionasse um certo viés a ele, mas sim por causa da grama macia, das flores silvestres, do pequeno lago de águas purificadoras que emitia a fragrância de água fresca no ar. O cheiro era quase como se estivesse prestes a chover, mas não chovia. Deve ter sido pelo menos 1 hora depois, mas Aina abriu os olhos de repente. Ela se virou para Leonel com uma pitada de confusão no olhar. Ela o sentiu na primeira vez que ele chegou, mas parecia que ela também tinha se acostumado com ele indo embora enquanto ela estava no meio do treinamento. Então, ela subconscientemente o desligou. Pela próxima hora, ela nem notou a presença dele porque ele não se moveu 1 centímetro. Foi só quando ela estava reunindo uma série de avanços que ela percebeu que ele ainda estava lá. Ela olhou para ele profundamente por um tempo. Este homem tinha ido fazer algo perigoso de novo e depois voltou com um sorriso no rosto como se nada tivesse acontecido. Ela provavelmente nem imaginava o quão perigoso tinha sido, e ainda assim ele provou que ela estava certa. Bem, você não está bonita? Leonel disse com um sorriso. Aina olhou para si mesma. Suas roupas eram bem simples ultimamente. Ela só usava uma das camisetas brancas grandes de Leonel e alternava entre shorts e leggings. Ela ainda preferia muito o estilo de vestir da terra, e ela não era a maior fã de vestimentas formais. Porque as pessoas dessas bolhas não sabiam o que eram roupas casuais estava além dela. Mas foi por isso que coube à mãe de Leonel forçá-lo a usar algo mais formal e formal, porque Aina certamente não faria isso. Exceto por aquela vez em que eles entraram juntos nas guerras dos herdeiros. Ela teve que admitir que isso foi legal. Sabe, se você vai elogiar uma mulher, você deveria pelo menos ser um pouco inteligente sobre isso. Escolha algo que faça sentido, Aina disse de repente. Minha esposa está tentando me treinar para pegar outras mulheres, Leonel perguntou, fingindo estar chocado. Você não ousaria? O olhar de Aina se estreitou com uma luz perigosa. Leonel levantou as mãos. Nunca. Aina sorriu. Por que você está tão longe? Vem aqui. Leonel caminhou para frente, sentando-se e deitando a cabeça nas coxas macias dela. Parecia que Aina tinha escolhido uma opção de shorts hoje e ele aprovou muito. Aina sorriu e não pareceu se importar. Parece que você tem muita coisa na cabeça. Exatamente o oposto, disse Leonel com um sorriso. É assim mesmo? Definitivamente. Anos atrás eu te disse que se a escolha fosse entre o mundo e você, eu escolheria você. Hoje falo ainda mais sério. O que você diz, Aina? Você quer se casar comigo? Capítulo 2561. Aina sentiu como se o tempo tivesse parado. Ela esperou tanto tempo para ouvir essas palavras, e elas vieram tão inesperadamente que a atingiram como um caminhão em alta velocidade. Seus olhos dourados embaçaram e seus lábios tremeram. Estava fazendo de tudo para não começar uma espécie de ataque de soluços feio. Ela não queria que Leonel visse isso. Mas quanto mais ela tentava não chorar, mais tempo o silêncio permanecia. E ainda assim, Leonel ficou ali deitado no colo dela, com um sorriso brilhante no rosto. Ele pensou em esperar por uma grande ocasião, talvez depois de ter realizado algum feito incrível, ou talvez depois de ter eliminado algum inimigo poderoso. Mas quando ele realmente pensou sobre isso, parecia que aquela confiança tranquila estava tomando o controle novamente. Ele estava confiante de que Aina sempre ficaria ao seu lado, então por que se apressar? Ele estava confiante de que estaria no centro de um grande feito após o outro, então por que ter pressa para escolher em qual deles propor? Sua mente podia pensar milhões de pensamentos por segundo. O número de locais, variações, métodos que ele tinha pensado apenas para fazer essa pergunta aparentemente simples eram infinitos. Ele provavelmente poderia construir a proposta de casamento ouvida ao redor do mundo se ele realmente quisesse, mas ele tinha pensado em milhares de maneiras de fazer exatamente isso. Ele era obcecado demais por exibições ostentosas, quando isso era combinado com a obsessão em estar no controle de cada detalhe de cada pequena coisa. Isso se manifestava das piores maneiras. Ele se jogou em situações de vida ou morte das quais não deveria ter participado. Ele se confessou para a mulher de quem gostava em frente a uma escadaria larga, diante do maior número de olhares possível, e ignorou a situação de seu melhor amigo e decidiu quebrar costelas em vez de perder um jogo que no fim das contas, não tinha sentido para ele. Então, dessa vez, ele jogou tudo pela janela. Sim. A palavra era tão suave e indefinida que mesmo com o corpo atual de Leonel, ele quase não conseguia ouvi-la. O que foi isso? Não consigo ouvir você, Leonel disse com um sorriso ainda mais largo. As lágrimas que Aina tentava tanto conter saíram como uma torrente. Leonel Morales. Deus me ajude, se você me fizer chorar feio no dia do meu casamento, eu corto o meu cabelo. O choro de Aina tornou-se um tanto histérico enquanto ela agarrava o rosto de Leonel, sem se importar enquanto misturava suas lágrimas salgadas com o gosto dos lábios dele. Leonel riu, deixando que sua esposa segurasse seu rosto e o atacasse com seu carinho. O fato de Aina ter chamado isso de seu dia de casamento disse a Leonel tudo o que ele precisava saber. Ela nunca se importou com a proposta ou um casamento chique, ela só queria ouvir essas palavras saírem da boca dele. Para ela, aquelas cerimônias eram desnecessárias. Ela nem sequer havia pedido um anel. Leonel se ergueu em meio à avalanche de beijos de Aina, empurrando-a para a grama macia.
Segurando seu rosto, ela finalmente se afastou. Ela parecia uma bagunça, seus olhos mal conseguiam permanecer abertos através das lágrimas. Mesmo assim, tudo em sua expressão transbordava amor. Ela não poderia ter rugido mais alto. Eu te amo, Leonel, ela disse suavemente. Eu te amo. Aina Morales respondeu Leonel, com um sorriso gentil e um olhar talvez mais protetor do que nunca. Eles ficaram assim por um tempo, cada um aparentemente tentando memorizar o rosto do outro, as memórias arrebatadas pelo momento. Apresse-se e consuma-me, Aina disse de repente, seus quadris balançando um pouco. Ela riu e riu enquanto mais lágrimas pareciam vir do nada. Não acho que seja assim que se usa essa palavra, Leonel riu. Este é meu dia. Isso não tem nada a ver com você. Posso usar qualquer palavra que eu quiser, muito obrigado. Sim, senhora. Suas roupas se tornaram nada além de uma memória distante. Eles se entrelaçaram de todas as maneiras que podiam, suas mãos, suas línguas, até mesmo as pernas de Aina em volta da cintura dele. Talvez fosse a posição sexual mais simples que eles já tinham usado em muito tempo, e ainda assim nenhum deles parecia ansioso para tentar algo novo. Eles simplesmente sentiram cada centímetro um do outro, se deleitaram em cada cheiro, cada sensação. Eles nem queriam subir para respirar. A alma de Aina parecia se mover sozinha. A própria consciência de Leonel estava turva e ele não tinha certeza do que estava acontecendo. E conhecendo a habilidade de Aina, ela provavelmente não estava consciente disso também. Ela estava perdida em seu próprio mundo, não o mundo deles, sentindo Leonel esfregar lentamente cada centímetro que havia dentro dela. Mesmo assim, Leonel se abriu completamente para Aina. E naquele momento eles estavam conectados não apenas em corpo, mas em alma. Ordem das Estrelas Sábias havia contado a Leonel há muito tempo sobre como era estar tão entrelaçado com o espiritual. Ele havia dito que sexo com a alma era a melhor sensação, tanto que a coisa normal talvez nunca mais parecesse a mesma. Mas enquanto isso era comum para um par de espirituais, para humanos era muito menos casual e muito mais perigoso. No entanto, quando se tratava de um casal de pessoas com toda a confiança mútua do mundo, nada disso parecia importar. Leonel ignorou os cálculos, ignorou as memórias além desta aqui, ignorou os pensamentos sobre o que isso poderia significar. Suas mãos, sua língua, seu pau, sua alma, tudo estava ligado à única mulher que ele já amou, a única mulher que ele amaria. E era o tipo de sentimento que era melhor do que qualquer vitória que ele já havia conquistado, qualquer inimigo que ele já havia conquistado. Naquele momento eles pareciam estar unidos. De repente suas mãos esquerdas começaram a irradiar uma luz suave. Runas delicadas foram lentamente gravadas em seus dedos anulares. As de Aina eram como uma videira de rosas e as de Leonel, como um anel preto e vermelho. Capítulo 2562. Leonel. Aina falava entre respirações ofegantes, afastando-se apenas por pequenos intervalos para conseguir dizer as palavras que queria. É uma sensação boa demais. Acho que estou perdendo a cabeça. À medida que a salubridade da atmosfera desaparecia, ela era substituída por um calor escaldante que parecia querer chamuscar seu corpo. Mesmo assim, Aina não sentia que estava exagerando. Se a semente de Leonel colocaria um bebê nela, ou não dependia inteiramente de sua escolha. E sua mente estava tão nebulosa agora que ela estava a mais um centímetro de dizer que as consequências se danem. Leonel de repente empurrou fundo dentro dela. Ele tinha aprendido a variar seus golpes tão bem, aumentando sua expectativa e lendo seu humor como se ela fosse um livro aberto. Golpes lentos, deliberados e curtos. Ela sabia que ele poderia alcançar mais fundo, ela sabia que ele poderia praticamente perfurá-la se quisesse, e ainda assim ele não fez, provocando sua entrada aberta repetidamente, como se a obrigasse a aliviar a primeira entrada repetidamente. E então, quando ela sentiu que não conseguia mais lidar com isso, ele lentamente empurrou tão fundo que seus quadris se esfregaram um contra o outro. Meu Deus! Aina não sentiu que falava muito durante o sexo. Exceto por alguns interlúdios provocantes, ela percebeu que sua mente estava geralmente em outro espaço e tempo completamente. Mas agora seus lábios e pensamentos se moviam por conta própria. O mundo inteiro era um borrão para ela, enquanto seus olhos pareciam a alguns centímetros de rolar permanentemente para a parte de trás de sua cabeça. Ela mal conseguia se segurar, sentindo-se rolando em uma onda de prazer. Era como se todos os seus instintos tivessem tomado conta da sua razão, como se ela fosse outro peão da natureza. Leonel podia sentir o nível de desejo de Aina mais do que nunca, e ele tinha certeza de que era o mesmo para ela. Cada um parecia preso em um tipo infinito de loop de feedback, as emoções do outro alimentando as suas próprias e então se repetindo de novo e de novo. Ele nem parecia precisar usar seu índice de habilidade para entender exatamente o que ela queria, exatamente o que ela precisava. E foi muito bom. Ele afastou uma das mãos que estava presa na fechadura dela e usou o braço para puxá-la pela cintura. O corpo inteiro de Aina parecia ter se tornado sensível. A sensação dos braços fortes de Leonel pressionando contra sua pele macia era como outra faísca de eletricidade percorrendo sua espinha. E ainda assim, quando ela finalmente se acomodou na nova posição, sua espera puxando cada vez mais para dentro do pau de Leonel, seu corpo inteiro pareceu ficar mole. Leonel se apoiou nos joelhos, apoiando a cintura de Aina com um braço. Suas mãos esquerdas ainda estavam pressionadas juntas e ela parecia se recusar a soltar. Ele podia sentir cada centímetro dela apertando-o. Perdido em prazer, seu corpo se contorcia, esquentando e vazando aparentemente tudo que ela conseguia controlar. Ela finalmente soltou a mão de Leonel, mas foi só porque ela pensou que poderia usar os dois braços para aproximá-los melhor. Ela os envolveu em volta do pescoço dele, seus dedos praticamente se cravando em seu couro cabeludo. Lágrimas continuaram a correr pelo seu rosto. Não era justo. Ela queria estar mais perto, de alguma forma mais perto do que isso. Ela queria que eles fossem um.
Ela sentiu as mãos de Leone em sua bunda, pressionando os antebraços contra suas coxas e controlando seu peso como se ela não pesasse mais do que o toque de uma leve pena. Ele acelerou o passo deles, seu ritmo não mais tão variado, mas em vez disso se tornando implacável. Ele afrouxou as amarras pouco a pouco, movendo-se cada vez mais rápido. Aina o segurou com tanta força que ele pensou que ela poderia se gravar nele. A sensação dos seios macios dela contra o peito duro dele era como paraíso. A bunda dela parecia uma água sedosa em suas mãos e suas entranhas se contorcendo eram como os olhos mais finos e perfumados. Um cálice dos deuses derramou sua ambrosia sobre a ponta de seu pênis, fazendo com que cada golpe parecesse como se ele estivesse ascendendo a outro mundo. A língua de Aina envolveu a dele. Era tão delicada e ele quase conseguia sentir sua cor rosa imaculada. Ela rolava tão suavemente, combinando com uma perícia que combinava com sua clarividência corporal e inúmeras horas de prática com esse mesmo homem em seus braços. Leonel sentiu um par de dedos cravando-se em suas costas, mas mesmo aquelas pontadas do que deveria ser dor naquela situação soaram como sinos de prazer. Ele e Aina se afastaram do beijo ao mesmo tempo. Ela parecia sentir o quão perto Leonel estava, e ela mesma havia perdido a conta de quantas vezes havia sido levada por aquela montanha. Ela queria ver o prazer nos olhos dele enquanto ele gozava dentro dela. Ela queria que ele a usasse de todas as maneiras que quisesse, de qualquer maneira que pudesse pensar. Ela queria ser dele em todos os sentidos da palavra. Sem os lábios de Leonel bloqueando os dela, seus gemidos se tornaram mais febris. Seu olhar intenso encontrou o de Leonel, suas testas pressionadas uma contra a outra e suas respirações quentes soprando contra as bochechas uma da outra. Sim, sim. Parecia ser a única palavra que ela conseguia dizer, repetindo-a várias vezes. Era difícil dizer se ela estava reconfirmando sua resposta de antes, se ela estava falando sobre o pau de Leonel, ou talvez ela estivesse insistindo no que definitivamente estava por vir. Ela se apertou em volta dele com mais força. Toda vez que os braços dele a abaixavam até a base, um calor acendia em volta do clitóris ao menor toque. O corpo dela parecia estar pegando fogo e só parecia haver uma coisa que poderia lhe dar o que ela queria. Só havia uma maneira de estar mais perto. Olhando nos olhos de Leonel, ela o sentiu convulsionar dentro dela. Ele podia ver aquelas faíscas de amor em seus olhos, a disposição de fazer qualquer coisa por ela, protegê-la de qualquer coisa, protegê-la do próprio mundo se fosse preciso. E então, como uma correnteza, ela sentiu uma sensação mais perfeita do que qualquer coisa que já havia experimentado antes. Capítulo 2563. Alguém poderia pensar que depois de um nível tão selvagem de estímulo, os dois poderiam ter se acalmado. Mas isso estava longe de ser o caso. Aina sentiu como se sua mente estivesse sobrecarregada, mas a vital força estelar de Leonel tinha planos próprios e a alma de Aina, entrelaçada com a dele, não queria que ele parasse até que ele tivesse desabafado tudo. Ela praticamente fez tudo, menos falar as palavras. Use-me. O prazer que ela obtinha disso era como andar em uma onda sem fim. Nada parecia conseguir derrubá-la disso. E no final, ela só queria mais e mais disso. Era difícil dizer quanto tempo havia passado. Podem ter sido dias, talvez até semanas. Os dois não se importaram. Mesmo agora, enquanto mergulhavam no lago de águas purificadoras, eles estavam pressionados um contra o outro, as costas de Aina contra o peito de Leonel e seu pau ainda pressionado entre ela. Os olhos de Aina mal estavam claros, mas sentindo apenas um leve sinal de desejo em Leonel, ela se abaixou, segurando a cabeça do pênis dele com dedos finos, pressionando-os contra suas delicadas dobras rosadas e deslizando-o para dentro dela. Ela soltou um gemido de arrepiar o coração, aproveitando a sensação das mãos de Leonel rolando sobre seus seios. Os dois não se moviam tão rápido quanto nas rodadas anteriores. Era difícil dizer que eles estavam se movendo, além de um sutil atrito. Nesse ponto, parecia que se tratava menos de atingir um pico e aproveitar as ondas lentas e constantes que o precederiam. Leonel se inclinou para a frente, pressionando sua bochecha contra a de Aina. Ela estendeu a palma para trás, pressionando contra a outra bochecha dele. Seus olhos estavam nublados, mas cheios de amor e afeição. Sentindo Leonel brincar delicadamente com seus mamilos rosados, seu corpo parecia estar em um estado elevado. Ele mal movia seu pau, mas isso só fazia cada movimento sutil bater 10 vezes mais forte. Isso pode ser considerado lua de mel? Perguntou Aina com uma voz sensual e um tanto divertida. Leonel podia sentir a coerção na voz de Aina. Ele sabia que ela mal conseguia se controlar agora. Nem mesmo o frescor das águas em que eles vadiavam era capaz de diminuir seu calor, mas ele ainda estava um tanto surpreso por ser tão poderoso. Aina havia despertado uma habilidade de coerção há muito tempo na Montanha Coração Valente, no dia em que sua maldição foi curada. Mas depois de aprender a controlá-la e contê-la, ela nunca mais a usou, exceto durante aquele ataque combinado que elas criaram juntas no Palácio do Vazio. Agora que ela estava um tanto distraída, perdida na sensação de ser uma com Leonel, essa habilidade voltou com força total. Se não fosse pela força dos sonhos de Leonel estar no estado de vida, ele poderia ter perdido a cabeça e começado a atacar sua esposa com tudo que tinha. Claro, ela não se importaria. Mas ele gostava bastante do ritmo lento atual. Isso lhe permitia admirar cada centímetro dela. Ele sorriu. Você não pode sair por aí falando desse jeito. Você pode fazer um homem se perder. O sorriso de Aina se iluminou, embora seus olhos permanecessem marejados. O que é isso? Você quer me foder ainda mais forte do que já fodeu? Você realmente quer me quebrar, hein? Leonel riu. Ele podia ouvir a leve excitação na voz de Aina, como se fosse exatamente isso que ela queria que ele fizesse. Quando isso foi dito com aquela voz, ele realmente quase se esqueceu de todo o resto. Vou levar tudo que você tem, ela falou novamente, sua voz cheia de sedução. As águas ao redor deles ondulavam, chegando até mesmo a ficar um pouco vermelhas e violetas enquanto o mundo reagia à vontade dela. Este buraco, todos eles, são seus. Aina parecia realmente bêbada, suas palavras só ficando mais vulgares.
Ela não costumava ser tão classificada como R, pelo menos não com suas palavras. Ela era mais do tipo que provocava com sutileza e então deixava Leonel tomar as rédeas. Leonel decidiu entrar na brincadeira. Todos eles, ele questionou em tom de provocação. Aina engasgou. Senhor Morales, você é tão travesso. Eu declaro minha inocência, senhora Morales, em relação à minha esposa gostosa. A risada de Aina era como um tônico de prazer para Leonel. Ele se sentia como se estivesse viajando em uma nuvem. Ele sabia que Aina não queria mudar seu nome de Brasinger até que ela pudesse fazer aquela família se arrepender de suas ações, mas assim como ele, ela parecia tê-lo escolhido em vez do mundo, escolhido até mesmo em vez de si mesma. Os dois se tornaram um de uma forma que poucos conseguiriam. Peço desculpas, fui rude, Aina continuou sedutoramente. Por favor, me castigue. Ela pressionou a bunda um pouco mais firmemente contra Leonel, esfregando-se. Ela se inclinou um pouco para frente, um pontinho rosa bonitinho encarando Leonel. Claramente, ela queria que ele pegasse. Por que isso parece exatamente o que você quer? Leonel perguntou, suas mãos agarrando a cintura de Aina com tanta firmeza que ela se contorceu de excitação. Leonel estava realmente muito tentado a aceitar o que ela queria lhe dar, mas sentiu que fazer isso enquanto Aina não estava em seu perfeito juízo seria irresponsável da parte dele. Dito isso, ele também não queria estragar o clima com seu súbito ataque de moralidade, então ele sorriu. Não sei o que quer dizer, senhor Morales, disse Aina inocentemente, balançando a bunda para trás. Tapa! Aina gritou, uma leve risadinha de alegria saindo de seus lábios de cereja. Ela se esticou para trás de sua posição inclinada, querendo dar seus pulsos para Leonel para que ele pudesse realmente atacá-la. Mas o que ela não esperava era que Leonel pegasse seu pulso e de repente a puxasse para longe dele e a colocasse de joelhos. Com a altura da água, seus mamilos apenas levemente apareciam sobre a linha d'água. Seus olhos enevoados brilharam de excitação quando pousaram na vara venosa diante dela, seu calor batendo contra sua testa. Você não pode dar às raposinhas o que elas querem, disse Leonel com retidão. Aina ficou dividida entre fazer outro comentário irônico e realmente querer colocar o pau dele na boca. Este último venceu. O corpo dela estremeceu de prazer enquanto seus lábios macios o envolviam. Alguém poderia pensar que ela estava se dando prazer. Ela agarrou os quadris de Leonel, seus olhos lacrimejando ainda mais enquanto ela empurrava para baixo o máximo que podia. Leonel assistiu sem palavras. Essa esposa dele realmente tinha perdido a cabeça. Ele sorriu. Ele gostou disso. Capítulo 2564. Leonel e Aina se abraçaram, esta última apoiando a cabeça no peito dele. Os dois realmente tinham aproveitado o tempo para aproveitar a companhia um do outro. Os dias passavam, talvez semanas até, sem o menor cuidado do mundo. Eles sabiam que esse tipo de coisa era provavelmente a coisa mais próxima de uma lua de mel que eles teriam, mas eles realmente não fariam de outra forma. Quando eles viviam vidas como viviam, havia pouco apelo em sair de férias para ver paisagens novas e incríveis. A essa altura, o que eles não tinham visto? Além disso, poderia haver um mundo mais bonito do que o de Anastasia? E mesmo se houvesse um, eles poderiam fazer sexo no meio deles sem serem interrompidos? Ambos tinham um entendimento tácito, então, de que era isso que queriam. Nenhum deles se importaria em desperdiçar um ano inteiro nesse estado de limbo. Esse era o tipo de felicidade que as pessoas buscavam por toda a vida. Não havia nada lá fora que fosse melhor. Os dois caíram em um sono profundo. De tempos em tempos, um acordava antes do outro, e vendo que seu parceiro na vida ainda estava descansando, eles confortavelmente voltavam a dormir também. Muito tempo depois, ambos acordaram, sentindo-se revigorados e cheios de vida, mas continuaram deitados em silêncio, ouvindo o suave farfalhar das árvores e apreciando a maciez da grama contra seus corpos. Leonel olhou para seu dedo anelar esquerdo e sorriu. Ele não esperava que alguma energia misteriosa gravasse uma aliança de casamento bem em seu dedo, mas ele imaginou que a tradição tinha que vir de algum lugar. Ele sempre pensou que algum cara tinha escolhido aleatoriamente em algum momento. Algumas pessoas diziam que era o dedo mais próximo do coração, mas isso nem fazia sentido. Nesse caso, em vez de um anel, por que todos não andavam por aí com pingentes balançando sobre o peito? Era muito mais perceptível do que tentar verificar se havia um anel em uma mão em constante movimento. Às vezes o mundo não gosta de lógica. Mesmo agora ele não sabia por que esse dedo foi escolhido, mas ele gostava. Era como um pedaço de Aina tatuado nele da maneira menos mórbida possível. Se você desse um passo como esse, você não conseguiria nem fingir que não era casado, mesmo que quisesse. Leonel ficou feliz pela clarividência de Aina. Ele não sabia sobre o processo exato de como fazer tal coisa ou mesmo que era possível. Pode até ser o caso de que essa tatuagem poderia ter sido gravada em qualquer lugar, mas como Aina era uma mulher da terra, ela escolheu o lugar com o qual estava mais familiarizada. De qualquer forma, ele gostou. Ele se abaixou e puxou a mão que Aina tinha descansando em seu peito para seus olhos com um sorriso. As mãos dela eram lindas, e a tatuagem parecia adicionar um tipo delicado de exotismo a elas. Notei que você gosta muito de olhar para minhas mãos, Aina falou rindo. Já ouvi falar de fetiches por pés, mas fetiche por mãos? Isso é melhor ou pior? Sua voz soou um pouco áspera e um pouco mais profunda do que o normal. Era difícil dizer se era porque eles não se falavam há algum tempo, porque ela tinha usado demais quando eles estavam falando, ou se era porque alguma coisa tinha ido longe demais antes. Leonel sorriu. O que posso dizer? Gosto de admirar cada parte sua. Aina engasgou. Retire o que disse, eu não sou um objeto. Estou magoado. Dizem que as mulheres mudam depois que ganham um anel, mas isso é muito rápido. A risada leve de Aina foi levada pela brisa suave. Então, o que exatamente você fez antes? Ah, nada demais.
Só dei uma lição em alguns idiotas da nona dimensão, matei alguns deles, irritei muitos deles, o de sempre. Aina balançou a cabeça. Outra pessoa poderia pensar que ele estava falando bobagem, mas ela acreditou completamente nele. Claro, o que ela ainda não sabia era que ele não estava se referindo a humanos. Então qual é o seu plano? Abra o pavilhão dos sonhos, eu acho. Há uma enorme falta de especialistas em força dos sonhos, e os poucos que estavam lá fugiram. Duvido que tenham voltado, eles provavelmente estão apenas esperando o outro sapato cair. E você vai deixá-los sozinhos? Há um limite mínimo que eu tenho que manter para que eles não possam mirar no pavilhão, infelizmente. Ou então eu já teria cortado suas cabeças. Milímetro, Aina sentiu. Mas há outras coisas problemáticas acontecendo. Aqueles idiotas não gostaram muito da minha performance, então fizeram mais algumas mudanças irritantes nas regras. Bem, a maioria deles não gostou. Mudanças nas regras? Sim. Há uma coisa que é inevitável, mas eles enviaram 2 decretos. Eu quase esqueci do segundo, mas não importa muito. Sempre que você diz isso, é quase certo que será um grande negócio. Leonel riu. Eles não gostaram do fato de eu basicamente ter destruído um pavilhão dos sonhos, matando todos os seus membros. Eles usaram isso como pretexto para diminuir meus pontos de contribuição. O pavilhão dos sonhos vastos caiu do 100º para o 101º lugar. Isso é algo muito importante? Perguntou Aina. Definitivamente perdi uma grande quantidade de privilégios especiais por causa disso, mas também não estava contando com eles. Eu esperava que eles já fizessem isso, e foi por isso que nunca fiz planos com base nessa classificação. Eles até criticaram o pavilhão Gemas dos Sonhos para evitar parecerem muito tendenciosos, mas isso só os fez parecerem mais patéticos. Então o que você quis dizer com apenas a maioria foi feita? Alguns ficaram felizes? Leonel extraiu sua hesitação. Eles podem ou não ter enviado algumas mulheres elfas espirituais para tentar seduzir seu marido. Você acredita? Que coragem deles! Uma aura perigosa jorrou de Aina em ondas. Leonel sorriu. Mas eu tenho uma ideia para você se vingar deles. Quer ouvir? Capítulo 2565. Aina fez beicinho e deitou-se no peito de Leonel. Ela estava claramente muito infeliz. Se ela soubesse que isso aconteceria, ela teria ido também. Embora ela só pudesse usar força da alma, certamente força dos sonhos não era tão difícil de aprender, certo? Honestamente, para Aina, ela raramente usava forças além de várias forças de arma e forças de sangue, não porque ela não podia, mas porque ela não gostava de colocar seus ovos em muitas cestas. Espalhar a riqueza era uma boa prática na maioria dos casos, mas não quando sua tarefa era se tornar o mais forte possível humanamente. Na verdade, até mesmo suas forças de arma eram usadas puramente em acessório para sua força de machado. Então, realmente, ela só usava 2 forças principalmente. Entretanto, com sua clarividência, aprender outras forças não foi tão difícil. Por exemplo, a força do relâmpago a qual ela obteve acesso em sua forma demoníaca progrediu facilmente, embora ela raramente a praticasse muito. Pode-se dizer que sua força sanguínea e força do machado já estavam em um nível extremo. Só que ela era muito parecida com Leonel, incapaz de trazer à tona sua força total devido à limitação de seu nível dimensional. Agora, ela estava trabalhando em seus próprios métodos únicos de extrair mais potencial de si mesma. Ao contrário dos outros, o fato de ela ter progredido suas dimensões muito rápido honestamente não a incomodava muito. Ela não precisava retornar à 3ª dimensão como Leonel, porque ela tinha controle perfeito sobre seu corpo e alma. Separadamente, as tablets sábias só conseguiram classificar as habilidades de clarividência de Aina como grau ouro. Mas e se ambos estivessem no mesmo corpo? Essa era uma questão completamente diferente. Como? Aina finalmente resmungou. Bem, eu poderia participar pessoalmente da reunião dos reinos. Mas eu tive uma ideia muito melhor. E isso é? Enviar você em seu lugar. Aina levantou uma sobrancelha. Por que isso é uma boa ideia? Na verdade, provavelmente seria bom. Ela poderia reivindicar seu território e bater na cara de algumas prostitutas que se esforçavam demais para tocar o que não lhes pertencia. Mas por outro lado, um Leonel já havia atraído tanta atenção. Se uma segunda Aina aparecesse, não seria como se os humanos estivessem se levantando novamente? Haveria algumas pessoas que realmente não gostariam disso. E algumas dessas pessoas seriam deuses. Bem, você está? Leonel perguntou com um sorriso. Humano, claro. Aina piscou, entendendo de repente. Você quer que eu participe como um demônio? Bem, você realmente não precisa dizer muito, mas eles mesmos vão ligar os pontos. E honestamente, mesmo que eles pensem que você é um humano, não acho que isso vá mudar muita coisa. Além disso, não quero que você use sua soberania de sangue na frente de todas essas pessoas. Não sei se os inválidos aparecem na mesma forma neste mundo, porque, na verdade, não pesquisei muito sobre isso. Mas tenho certeza de que eles existem. Há também uma outra coisa para mencionar. Vencer não é necessário. O abate é apenas para o degrau mais baixo, só precisamos chegar longe o suficiente para não estar entre eles. Então você pode se retirar. Tenho certeza de que eles tentarão alguns métodos dissimulados, mas nada que não possamos lidar. Eles estarão se preparando para mim de qualquer maneira. Quando eles pegarem você, eles receberão um grande chamado para acordar. Tudo bem, disse Aina com um sorriso. Não importava se Aina participava como demônio ou não, porque conforme as coisas aconteciam, seu mundo, agora era formado por 6 palavras bolha que haviam se fundido em uma. Quando Leonel pensou sobre isso, pode até ser que os demônios estivessem ansiosos para atacar essa terra precisamente para que pudessem obter a proteção do pavilhão dos sonhos, apenas para perceber que não teriam mais chance. Eles provavelmente até pensaram que já estavam seguros. Leonel quase se sentiu mal. Quase.
O Reunião dos Reinos focou puramente na geração mais jovem por razões óbvias. Eles queriam testar o potencial dos mundos. Não haveria monstros da 9ª dimensão dessa vez, e os mais fortes estariam na 7ª dimensão, a dimensão de Aina. Claro, a desvantagem de não poder usar sua soberania de sangue no maior grau, sem mencionar o fato de que ela nasceu e foi criada em um mundo incompleto, pesaria muito sobre Aina. Mas Leonel estava bastante confiante de que ela esmagaria algumas cabeças. Essas pobres armadilhas de mel nem sequer viriam o que estava por vir. Depois de conversar sobre essas coisas, Leonel e Aina se esqueceram do mundo novamente e mergulharam em suas próprias fantasias. Às vezes eles conversavam e riam, às vezes faziam sexo suave e sem graça, e às vezes eles se jogavam no fundo do poço, geralmente levados pelas palhaçadas bêbadas de Aina. Leonel achou engraçado como sua pequena esposa ficava bêbada sempre que eles faziam sexo com suas almas. Ela perdeu o filtro, suas palavras fariam o marinheiro parecer afetado e correto, e ela sempre parecia esquecer o que acontecia. Claro, Leonel sabia que ela nunca esquecia. Com suas almas tão próximas, ele podia praticamente sentir todas as memórias dela. Ela se lembrava bem claramente, ela apenas escolheu convenientemente não dizer nada. Leonel silenciosamente arquivou esse tipo perfeito de material de chantagem, amando cada segundo dele. Ele não conseguia se cansar de chamá-la de esposa, e dessa vez realmente quis dizer isso. Bem, ele sempre quis dizer isso, mas havia uma profunda ressonância com sua alma dessa vez, uma que o fez sorrir de orelha a orelha como um homem feito. Sua alma parecia mais firme do que nunca, e a sensação de saber onde ela estava, o que ela estava sentindo, o que ela queria, não importando quão distantes estivessem ou quanto tempo tivesse passado, era mais reconfortante do que ele jamais poderia imaginar. Esse tipo de paz, ele queria que durasse para sempre. A ideia de uma luta que duraria a vida inteira tinha realmente começado a irritar Leonel um pouco. Ele faria tudo o que pudesse para garantir que um dia, pelo menos para sua família naquele pequeno canto do mundo, a paz seria tudo o que eles conheceriam. Capítulo 2566. Leonel se espreguiçou e tentou se mover, mas Aina ainda estava enrolada nele como uma espécie de cruzamento entre um polvo e um coala. Você é tão pegajosa, esposa. Você está reclamando, marido? Aina zombou, sem abrir os olhos. O rosto de Leonel quase se abriu com um largo sorriso. Essa foi a primeira vez que Aina o chamou assim, e foi mais doce do que ele pensou que seria. Aina abriu um olho quando não ouviu Leonel responder, apenas para ver um sorriso que ela só conseguiu retribuir. Ainda não terminei com você, disse Aina depois de fechar os olhos. Seja um pedaço obediente de travesseiro, por favor. Leonel riu. Tudo bem. Ele se levantou e mudou a posição de Aina, deixando-a se aninhar em seu colo e braços enquanto ele se colocava em uma posição meditativa. Se ela estava aqui ou não afetaria muito. Na verdade, isso o deixou mais calmo e seus pensamentos e forças só pareciam se mover mais suavemente. Ele já havia reunido todos os recursos necessários para entrar na 4ª dimensão, mas ainda faltavam algumas coisas no que diz respeito à compreensão. Suas forças não eram o problema. Ele já havia conseguido elevá-las todas ao estado de impulso médio e mais um pouco. O que ainda restava na lista era compreender a soberania da destruição verdadeira, temperar seu corpo com minérios puros da 6ª dimensão e elevar sua compreensão do reino da constelação de rudimentar para comum. Felizmente, aquela descoberta repentina enquanto ele fugia de Kelges e Adru também cobriu muitas dessas bases. Sua soberania de destruição agora havia entrado no estado verdadeiro, fundindo o que ele nasceu com o que ele havia compreendido. Sua compreensão do reino da constelação atingiu o nível comum. Quanto ao seu corpo de metal, a situação havia mudado. Devido ao desvio de Leonel, ele acreditava que o que havia feito era, na verdade, melhor do que temperar-se com minérios puros da 6ª dimensão. Como seu pai havia dito, ele se desviou do caminho original e, graças aos avanços mencionados anteriormente, ele começou a usar seu fator de linhagem da Estrela do Norte como um canal para a melhoria de seu corpo. Logo chegaria o dia em que seu corpo seria quase o reflexo perfeito de uma besta divina e a fraqueza de seu corpo humano não seria mais um limitador. E melhor ainda, ele superaria em muito o corpo demoníaco escondido dentro dele. 1/4 do sangue de Leonel pode ser de um demônio, mas nesse estado, isso beneficiou pouco ou nada. Além do impulso que ele ganhou em sua afinidade com a força dos sonhos como resultado, ele estava livre dessas correntes, e ele gostava assim. Embora ele não estivesse tão cheio de raiva quanto ele tinha experimentado naquela época, ele ainda era Leonel, e ele ainda era teimoso sobre muitas coisas. Aquela mulher o tinha forçado a ver sua esposa morrer bem na frente dele. Ele nunca mais confiaria naquele poder. Em vez disso, ele esperaria até que esse poder não fosse nada mais do que um peão em suas palmas. Quando esse dia chegasse, ele o assimilaria como outra extensão de si mesmo. Nada mais, nada menos. Com todos esses requisitos cumpridos e as recompensas do plano dos sonhos verdadeiros tendo lhe dado acesso total a uma mina de minério evolutivo madura, Leonel tinha tudo o que precisava para avançar. Tudo o que ele precisava fazer era converter os 1 bilhão quilos de minério de evolução da 9ª dimensão em 100 milhões quilos mutados para corresponder às suas forças. Felizmente, ele tinha Anastasia para cuidar disso e tudo já estava preparado. Os materiais apareceram ao redor dele, teleportando-se de várias regiões do mundo do cubo segmentado. Então, segurando sua esposa em seus braços, e sem nenhuma preocupação no mundo, ele começou a absorver os materiais. Ele se lembrou da primeira vez que fez mudanças em seu mundo de destruição. Parecia que seu senso de identidade estava sendo destruído aos poucos. Dessa vez, a mudança foi ainda mais violenta do que da última vez, mas ele aceitou muito melhor. O suor escorria por suas sobrancelhas e seu corpo ficou tenso, mas, pelo menos, ele não estava enrolado em uma bola e se escondendo em um canto em algum lugar. Ele sentiu que uma grande razão para isso era sua força dos sonhos.
Por mais que ele quisesse dizer que era por causa do corpo macio de Aina pressionando o dele, isso era apenas uma cereja no topo. Sua mente agora adquiriu uma flexibilidade quase que inexistente no passado. Confiança absoluta soava bem, e também era muito forte, mas também era muito quebradiça. Se fosse dobrada além de um certo ponto, ela se desintegraria e quebraria. Leonel já havia passado daquele ponto diversas vezes e os resultados nunca eram bonitos. Mas a flexibilidade que ele tinha agora tornou seu corpo mais receptivo a mudanças. Ele observou as esferas do seu mundo de destruição crescerem, aumentarem de tamanho e realmente florescerem. As águas purificadoras de Anastasia conseguiram elevar a qualidade dos minérios ao seu pico. Leonel não precisou refinar nada e pôde simplesmente aproveitar sua perfeição. À medida que seu corpo se elevava para uma nova dimensão, ele sentiu uma onda de força que parecia estar bloqueada atrás de uma represa saindo dele. Suas forças, especialmente, começaram a florescer verdadeiramente. Mesmo sem um único outro avanço, ele realmente se tornou uma nova pessoa. Quando dimensões foram apresentadas a ele pela primeira vez, elas foram descritas como a diferença entre mortais e deuses. Cruzar essa linha divisória deveria ser semelhante a elevar-se a um estado completamente novo. Conforme Leonel se tornava mais poderoso, ele começou a se importar cada vez menos com essa explicação. Era muito fácil para ele pular dimensões e esmagar pessoas que deveriam supostamente ser deuses para ele. Mas sentindo as mudanças em seu corpo, seu coração começou a bater forte enquanto aqueles pensamentos anteriores ressurgiam. No mínimo, se ele estivesse comparando seu eu atual com seu eu anterior, ele realmente se tornou um deus. Capítulo 2567. Leonel soltou um suspiro trêmulo. Sua pele bronzeada brilhava, refletindo como metal sob o filho, e ainda assim sendo macia sob o toque de Aina. Bem, a pele era macia. O músculo abaixo era tudo menos isso. Entre sua força estelar vital, seu corpo de metal e seus vários fatores de linhagem, seu corpo era uma máquina de corte. Seus músculos estavam comprimidos ao extremo absoluto, dando a ele uma silhueta um tanto magra. Mas seu peito era largo e seus ombros eram semelhantes a pedras. Lembrando de um certo anime que seu pai realmente gostava na Terra, suas próprias costas poderiam ser ditas como tendo uma face demoníaca própria, a luz do sol se perdendo em suas fendas profundas. Não era só a parte superior do corpo. Até mesmo o menor movimento de suas pernas revelava estrias e cortes em seus quadríceps, enquanto seu abdômen teria descido ao infinito se não fosse por sua virilha. No entanto, uma coisa era ter essa aparência, mas o poder que ele sentia correndo em suas veias estava em um nível completamente diferente. Agora mesmo, ele sentia que poderia esmagar gente como Kelges e seu companheiro com um único punho. Ele nem precisaria sacar sua lança, e ele ainda não tinha nem forjado sua armadura divina. Leonel sorriu para a mulher em seus braços. Ele beijou sua cabeça, sentindo aquele cheiro familiar que lembrava tanto a cidra de maçã. Terminou? Perguntou Aina. Sim, estou. Por enquanto, disse Leonel. Por enquanto, hein? Você quer estragar minha lua de mel? Ela disse com uma voz amuada e obstinada, mas estava claro que ela não estava falando muito sério. Leonel riu. Podemos ficar aqui o tempo que você quiser. Na pior das hipóteses, podemos deixar as bolhas humanas para trás e viajar. Quem precisa de um pavilhão dos sonhos? Leonel não estava sendo sarcástico nem um pouco. Se era isso que Aina queria, ele faria. Nada mais parecia tão importante para ele agora. As únicas pessoas com quem ele se preocuparia seriam seus irmãos, que já estavam com ele, e sua mãe e avós, que tinham seus próprios planos. Aina sorriu docemente. Eu não sou tão ruim assim, vou deixar você fazer o que precisa fazer, eventualmente. Eu queria perguntar uma coisa, no entanto. Como está sua força dos sonhos? Você a usa? Aina riu, sentindo-se um pouco sem palavras. Mas então ela sentiu que fazia sentido. Ela fazia comida para Leonel o tempo todo, e essa habilidade era como uma extensão de sua clarividência. Quando suas almas se entrelaçavam, ela podia sutilmente sentir o que ele precisava e agir de acordo. Então, pode-se dizer que Aina estava muito familiarizada com os muitos caminhos de Leonel, pois ela sempre foi capaz de se adaptar a eles perfeitamente, dando a ele exatamente o que ele precisava. Mas Leonel não tinha a mesma habilidade. Embora ele pudesse usar seu índice de habilidade para apenas escanear e compreender Aina força por meio da lógica de rota, parecia um pouco artificial. Ele não se importava se fosse para dar prazer à esposa na cama. Ele ainda usava um pouco disso até hoje, embora não tão estritamente quanto no passado, mais casualmente. Mas usá-lo para qualquer coisa parecia bisbilhotar desnecessariamente os segredos dela. Parecia errado. Eu usei força da alma antes, mas... A voz de Aina sumiu. Então ela começou uma explicação um tanto longa. Acontece que quando suas almas interagiam daquele jeito, grande parte do motivo pelo qual Aina entrava em estado de embriaguez era porque ela estava sendo um tanto dominada pela força dos sonhos de Leonel. As informações sensoriais que Leonel estava recebendo de uma só vez estavam vários níveis acima de Aina, e por isso, no ciclo de feedback em que elas entravam, ela era sempre a que sofria mais impacto. Leonel estava acostumada a lidar com tantas informações sensoriais de uma vez, mas ela não estava. Isso sobrecarregou seu sistema nervoso e ela praticamente entrou em choque, seus pensamentos se tornando um pouco entorpecidos como se ela tivesse tomado muitas doses de álcool. No entanto, mesmo com essas desvantagens que Leonel realmente não sentia que eram desvantagens, o nível de intimidade entre suas almas havia atingido um nível em que, em vez de apenas vagamente ser capaz de entender o que Leonel precisava, Aina podia sentir isso tão claro quanto o dia. Quando isso foi combinado com a clareza adicional que ela sentiu após sua morte, praticamente parecia que Leonel era um clone de si mesma em um sentido estranho. Essencialmente apenas no sentido de que sua clarividência da alma funcionava tão facilmente em Leonel quanto nela.
Claramente essa era uma vantagem de ser marido e mulher. Leonel não sabia que tipo de ritual Aina havia completado durante a noite de núpcias, mas definitivamente tinha mais peso do que qualquer um deles sabia. Mesmo assim, o que havia para lamentar? E daí se o outro pudesse ter uma visão clara de todo o seu ser sempre que quisesse? O nível de confiança que tinham um no outro já havia alcançado esse estado há muito tempo, mesmo sem esse passo. A única diferença era que nessa situação, eles realmente se beneficiaram muito, embora Aina provavelmente tenha se beneficiado muito mais no futuro imediato. Minha força sanguínea está quase no estado de vida médio, minha força do machado está no estado de vida inferior. A força do relâmpago negro que eu uso às vezes está apenas no estado de impulso de pico. Essas devem ser minhas forças principais e as que eu mais uso. O mais estranho, porém, é que outros apareceram de repente. Eu não entendi até perceber que era você mesmo. O lábio de Leonel se contraiu. Ela ganhou um extra para estado de vida forças assim do nada? Essa habilidade não estava um pouco quebrada demais? Mas ele não percebeu que ela ainda não tinha terminado. Eu posso até sentir suas soberanias também. A soberania dos sonhos é realmente muito útil. Minha clarividência da alma já tornou fácil proteger minha mente, mas com as duas, sinto que estou desbloqueando outras habilidades que eu nem sabia que tinha. Eu realmente não preciso de soberania de lança ou arco, mas soberania de destruição também é muito útil. Capítulo 2568. Aina riu. Não olhe para mim desse jeito. Isso é o que eles chamam de assumir responsabilidade. Leonel riu. Ele imaginou que isso poderia ser considerado melhor do que qualquer dote ou presente para a família. Mas não era como se fosse completamente graças a ele que Aina conseguiu ganhar isso. Sem sua clarividência da alma, uma habilidade claramente quebrada, ela nunca teria conseguido. Agora, ela provavelmente era ainda mais poderosa do que tinha sido no passado. Mas isso também era bom na visão de Leonel. Um deles nunca teria que se preocupar em ficar para trás do outro. Eles sempre seriam capazes de acompanhar um ao outro assim, especialmente porque, não faça tanto beicinho, isso significa que eu posso te ajudar muito também. Eu posso sentir as receitas para muitas pílulas de força que você precisa flutuando na minha mente. Gostou? Perguntou Leonel. Bem, eu posso ver que você quer usar seus fatores de linhagem veado pulso mortal e tigre dourado como sacrifícios para tornar seu corpo mais forte. Você está contando com sua compreensão para fazer isso, usando seu entendimento de força da Terra, força da constelação e sua força estelar escarlate para ter sucesso. Mas eu posso ver que você ainda está perdendo muito do seu potencial. Eu imagino que o verdadeiro tigre dourado e o veado pulso da morte são criaturas excepcionalmente poderosas e sua força, mesmo na quarta dimensão, não seria tão limitada. Posso criar uma série de pílulas que produzem os fatores de linhagem. Acho que você poderia dizer mais de acordo com seus objetivos para eles? Leonel levantou uma sobrancelha. O que você quer dizer? Bem, agora o propósito desses dois fatores de linhagem não é exatamente o que você quer que eles sejam. Embora eles tenham partes de si mesmos que melhoram o corpo, especialmente durante uma transformação de besta, eles são na verdade mais focados na força e no uso da força. Tentar transferir o potencial de usar a força para a força corporal pura não é uma transição fácil de 1 para 1. Eu diria que você está perdendo provavelmente 90% do potencial no mínimo. O problema está principalmente em como seu fator de linhagem está se manifestando. Os fatores de linhagem aparecem de várias maneiras diferentes. Alguns aparecem como novas organelas dentro de suas células, alguns criam novos tecidos, mutando órgãos existentes ou criando novos inteiramente, alguns focam nas células sanguíneas criando tipos novos ou diferentes, alguns mudam as dobras do seu cérebro. O número de caminhos é infinito. Neste caso em particular, há algumas mudanças a serem consideradas, mas elas ocorrem principalmente na sua mente, entre sua alma e seu cérebro. Há uma ênfase pesada nesses fatores de linhagem aumentando sua capacidade e afinidade por certas forças em vez de fazer mudanças físicas em seu corpo, e é por isso que eles são tão difíceis de converter. Você está tentando pegar algo que é quase metafísico e torná-lo puramente físico. Não há uma maneira fácil de fazer essa conversão. Mas minha adorável esposa pode? Leonel perguntou com um sorriso. Aina sorriu docemente. Eu posso, mas não será um processo de uma única etapa, nada tão complexo assim. Primeiro, tenho que converter essas mudanças mais sutis para sua alma e usá-las para influenciar sua glabela etérea. Então, usando a glabela etérea como uma ponte, posso usar essas antigas flutuações da alma para causar mudanças em seu cérebro. Uma vez que isso esteja concluído, seu próprio corpo pode começar a aumentar e diminuir a regulação de certos genes que você já possui, amplificando certas mudanças. Mas no final das contas, isso só vai te levar a algo em torno de 30%, eu acho. Isso ainda é o triplo do seu poder atual, mas não é o bastante, e cada passo a mais é mais difícil. O principal problema é que as bestas divinas provavelmente escolheram essa rota porque era mais fácil de fazer com que o maior número tivesse sucesso. Se eles pudessem ter dado aos humanos corpos comparáveis aos de seus enviados das bestas, eles provavelmente já teriam feito isso. Mesmo que você esteja regulando certos genes para cima ou para baixo, eles ainda serão genes humanos na maior parte. Embora pareça que você tem outro conjunto dentro de você sem relação conosco. Então isso significa que precisaremos de medidas um pouco mais drásticas para empurrá-lo além de 30%. Então precisarei criar um loop de feedback entre seu corpo, cérebro, glabela etérea e alma. Esse provavelmente será o processo mais intensivo e exigirá mais recursos, mas assumindo sucesso pode levá-lo a 50%. Essa será a parte mais difícil porque depois, seu índice de habilidade pode criar raízes. Então, conectarei o loop de feedback ao seu índice de habilidade e você ganhará controle pessoal sobre o processo.
Até lá, o processo em direção a 100% dependerá inteiramente de quantos recursos podemos encontrar para você absorver. Então, uns 5 ou 6 passos talvez, para chegar a 100%. Isso vai exigir pelo menos uma pílula cada, talvez mais dependendo de certas coisas e recursos que temos em mãos. Aina praticamente terminou de falar de uma só vez e Leonel apenas olhou para ela, sentindo-se um pouco culpado. A criação de pílulas de força era claramente algo pelo qual Aina era apaixonada, e ele sabia tão pouco sobre isso. Ele nem sabia em quais forças ela se especializava ou mais precisamente, qual nível elas haviam alcançado. No entanto, ela o conhecia como a palma da mão. Ele a abraçou com força. Minha esposa é tão inteligente. Aina zombou. Quando você diz isso desse jeito, parece que você achou que eu era idiota. Não? Leonel sorriu, o que lhe rendeu um beliscão. Você está ficando um pouco superficial, Sr. Morales. Gostei mais do marido, deixa eu ouvir de novo. HMPH Aina se virou fingindo estar brava. Se você for muito teimoso, talvez eu tenha que puni-lo novamente, disse Leonel com um sorriso maligno. O ombro de Aina tremeu. Não tenho ideia do que você está falando. Ah, é mesmo? Senhorita, todos os meus buracos são seus. Aina engasgou. Eu não disse isso desse jeito. Então você se lembra afinal. O sorriso de Leonel se alargou. O que você diz? Ainda disposto a me deixar levar? Leonel deu um leve tapinha no bumbum empinado de Aina. Claro, ela disse um pouco rápido demais antes de levantar uma palma. Uma onda de força da terra se reuniu em sua palma, formando uma torre que parecia um pouco familiar demais para o gosto de Leonel. Ele olhou para sua virilha. Contanto que você me deixe tentar, ela falou entre uma gargalhada, empurrando Leonel para baixo. Capítulo 2569. Leonel conseguiu proteger seu traseiro, ainda que por pouco. Dar acesso à força da terra para Aina, no entanto. Péssima ideia. Aina acabou dando a ele uma lista de coisas que ela precisaria para fazer o primeiro lote de pílulas e elas realmente não eram tão ruins. Seria uma questão simples negociar por essas coisas através do pavilhão dos sonhos. Mesmo com todas aquelas restrições ridículas que eles colocaram para suprimir o pavilhão dos sonhos vastos, ainda havia uma grande vantagem que você poderia obter dele se soubesse como usar essas chances. Leonel sabia, porém, que por respeito a Aina, eles definitivamente teriam que ir ver o pai dela. Ela provavelmente pensou que ele esqueceria, e foi por isso que ela ainda estava agarrada a ele e estava sendo um pouco desafiadora sobre deixá-lo ir. Uma coisa era não informar seu pai sobre quem ela estava namorando e dividindo a cama. Mas Leonel era seu marido agora. O peso das duas coisas era completamente diferente, mesmo que para muitos parecesse apenas uma pequena mudança de título. Leonel sempre, quase sempre a tratou bem. No mínimo, quando eles assumiram os títulos de namorado e namorada. Ele nunca fez nada para machucá-la e ele frequentemente colocava a felicidade dela muito à frente da dele. Ambos se amavam há muito tempo e esse sentimento nunca mudou, mas havia algo naquele passo que eles deram juntos que fez as cores do mundo parecerem mais brilhantes, fez seus sentimentos parecerem mais doces. A maneira como os olhos dele brilhavam quando ela o chamava de marido, e a maneira como o sorriso dela se iluminava quando ele a chamava de esposa. Mesmo sem que nada mudasse, de alguma forma parecia que tudo havia mudado. Este era seu homem, seu companheiro de vida, sua outra metade. Simplesmente não havia como ela não contar ao pai sobre isso. Mesmo que Leonel não tivesse sua aprovação antes, eles lhe deviam uma conversa depois. Felizmente, Aina sabia que Leonel não se esqueceria de tal coisa. Então ela esperou pacientemente com um sorriso doce no rosto, agarrando-se a ele enquanto ele praticava suas técnicas. Havia uma paz profunda em seu coração que não iria a lugar nenhum, e provavelmente nunca iria a lugar nenhum. Quanto a Leonel, ele estava enrolando. Não, ele não estava enrolando, ele definitivamente tinha algo muito importante para fazer. E isso era, claro, entender seu caminho para entrar na quinta dimensão. Por que ele estaria enrolando? A terceira dimensão focava na força, mas a quarta dimensão focava no corpo. A primeira estabelecia uma conexão com as energias superiores do mundo, enquanto a última essencialmente refinava você com elas. Claro, essa era uma camada um pouco mais profunda. Na superfície, você formou seus nodos na terceira dimensão, e na quarta você estabeleceu a rede periférica de caminhos nodais que circulavam ditas forças ao redor do seu corpo de forma mais ubíqua. Você conectaria seus nós, além de criar uma grande rede que poderia envergonhar o sistema circulatório original. A primeira vez que Leonel cruzou a quarta dimensão, ele a atravessou completamente, saltando da terceira diretamente para o pico da quarta. Ele entrou na quinta nem mesmo alguns dias depois. Pode-se dizer que ele não estava necessariamente familiarizado com um processo lento e sinuoso de passar pela quarta dimensão, mas o fato de ele ter passado por isso era sua própria forma de familiaridade. Com seu índice de habilidade de controle, muito poucos entenderiam como fazer mudanças substanciais em seus corpos além dele. Provavelmente você teria que ter clarividência corporal como Aina tinha para superá-lo nessa área. O problema, é claro, era que a técnica, destruição final ou de seu pai não funcionava assim. Seus nodos não estavam localizados em seu corpo, eles estavam na segunda dimensão, em seu mundo de destruição criado por ele mesmo. Isso colocou um problema claro. Como ele formaria uma rede conectada através de seu corpo se ele nem mesmo tinha nodos dentro dele? Dor. Essa era a resposta real para a pergunta. Ele teria que sofrer novamente, e dessa vez ele teria que suportar um ataque de seu ser, sua alma e seu corpo ao mesmo tempo. De acordo com o método de seu pai, ele teria que formar uma conexão entre seu mundo de destruição e não apenas seu corpo, mas cada uma de suas células individualmente.
Para ser considerado como tendo entrado no nível 1, ele teria que estabelecer uma conexão com 10% de suas células, e assim por diante até 90% para o nível 9. Ele então teria que atingir 100% para ser qualificado para tentar entrar na quinta dimensão. Ele estava essencialmente fazendo de todo o seu corpo um caminho nodal. Ele seria capaz de ejetar força de qualquer célula do seu corpo. Leonel não pôde deixar de se perguntar se isso impactaria os planos de Aina para ele. Afinal, ela falou sobre mudar sua expressão genética e isso pode mudar isso também, especialmente quando ele entrou em detalhes sobre o que seu pai queria que ele fizesse. Isso realmente pode complicar as coisas. Aina mergulhou em seus pensamentos. Será difícil dizer, a menos que eu possa sentir as mudanças. Você não precisa tentar me seduzir assim. Estou ao seu dispor, disse Leonel com retidão. Aina riu. Tecnicamente suas almas estavam sempre conectadas agora, então eles não precisavam ir tão longe, mas ela não tinha intenção de corrigi-lo. Tente primeiro com uma célula, talvez eu consiga sentir. Leonel suspirou. Meu velho é realmente um glutão por punição, só que ele gosta de me punir em vez de punir a si mesmo. Vou precisar de 1 tonelada de recursos para fazer isso também. Vou precisar de uma essência do puro minério urbe reforçado da 9ª dimensão completa por célula. Ele está tentando me matar. Os olhos de Aina se arregalaram. Uma essência de minério urbe reforçado, especialmente 9ª dimensão, era pesado. Não era um único quilo, eram 1000. Um corpo humano normal na Terra tinha mais de 30 trilhões de células. Quanto a Leonel, ele tinha mais de 100 vezes isso. Só para entrar na quinta dimensão, ele precisaria de uma riqueza de mundo que provavelmente rivalizaria com um mundo semideus. Capítulo 2570. A pior parte de tudo isso era o fato de que esse era apenas o requisito para chegar ao pico da 4ª dimensão. Essa não era a lista de requisitos para entrar na 5ª dimensão, pois essa era sua própria lata de minhocas. Leonel estava realmente preocupado em verificar. 1000 quilos de minério urbe reforçado puro por célula para mais de 300 trilhões deles. Eram tantos zeros que Leonel nem queria contá-los. Mesmo assim, sem escolha, ele olhou para os requisitos para entrar na 5ª dimensão e quase deu um tapa na testa. Elevar todas as forças ao estado de vida de meio passo? Compreender o reino da constelação negra? Compreenda a verdadeira soberania da destruição negra? Compreender a soberania dos sonhos? Espírito do mundo engolir do mundo semideus? Forjar arte de força natural autocriada? Ele citar ar auspicioso? Leonel soltou um gemido audível. A lista estava boa na maior parte. Ele estava progredindo bem em todas elas. Elas até faziam sentido. Elas não estavam pedindo que ele fizesse mudanças excessivas em seu corpo como os outros fizeram. Isso fazia sentido. A 5ª dimensão era sobre elevar o estado de espírito, libertar-se de restrições anteriores e atingir um nível mais alto. O fato de que todos os requisitos pareciam estar relacionados à sua mente estavam todos de acordo com isso. No entanto, sobre o que os 2 últimos deveriam ser, como ele faria isso? Deixando de lado as implicações claramente suicidas da penúltima opção, a última opção fez sua cabeça girar. Uma arte da força capaz de provocar ar auspicioso era ridícula. Havia uma razão para ser chamada de arte da força natural. Era natural, estava no nome. Era algo formado pela existência. Podia ser reunida, às vezes controlada, mas você não podia simplesmente criá-la porque queria. Leonel tinha um em mente agora, embora ele já tivesse sobrevivido ao seu uso há muito tempo. Ele o havia superado. Ele o recebeu originalmente na Zona Merlin, uma mera zona da 4ª dimensão. Então, pode-se dizer que o fato de ter sobrevivido por tanto tempo era uma prova de quão valiosas essas coisas eram. Foi preciso que ele elevasse sua mente ao estado de impulso para sentir que não tinha utilidade alguma, e era da 4ª dimensão. Leonel lembrava vagamente da sensação de que limpeza dimensional poderia ter algo relacionado às artes da força natural, mas ele ainda não havia compreendido completamente o que era depois de todo esse tempo e agora que ele tinha que ir tão longe, isso não estava ajudando. Neste ponto, entre precisar da riqueza de um mundo quase semideus e ter que reivindicar o espírito mundial de um, ele pode muito bem ser um ovo se atirando em uma pedra. Bastante maravilhoso. Foi preciso que ele entrasse em uma batalha real com um bando de poderosos da 9ª dimensão, de raças que faziam os humanos parecerem ratos fracos, só para colocar as mãos no minério da evolução de que precisava. Se ele quisesse fazer isso, provavelmente teria que começar a se vender em uma esquina próxima. Leonel realmente não tinha palavras para esse seu velho. Até este ponto, destruição final podia ser praticado em um mundo incompleto. Embora os minérios do verso dimensional e outros mundos semelhantes fossem fracos, com Anastasia eles estavam a um mergulho nas águas purificadoras de alcançar a perfeição. Na verdade, teria sido muito mais fácil progredir em um mundo incompleto até esse ponto. Ninguém seria capaz de ameaçá-lo, e ele poderia roubar diretamente qualquer coisa que precisasse. Mas seu pai nem deveria ter o conceito de um espírito mundial semideus, e um mundo incompleto certamente também não tinha. Não, isso não é verdade. Os pensamentos de Leonel se voltaram para Anastasia novamente. Ela era um espírito do mundo, e um extremamente poderoso. Ela tinha acabado de ser prejudicada devido à estupidez da raça Minerva. Anastasia seria toda a referência que seu pai precisava para tirar algumas conclusões. Ele também teve que lembrar que o dicionário estava traduzindo as intenções de seu pai com base em palavras que ele conseguia entender. Isso significava que semideus espírito do mundo deveria ser apenas uma mistura do entendimento de Velasco e do próprio Leonel. Mesmo assim, deve ser preciso. Quando era uma média dessas duas mentes, seria raro que estivessem incorretas. Velasco sabia exatamente o quão poderoso o espírito do mundo deveria ser, e Leonel já havia aprendido o suficiente sobre este mundo para fazer suposições precisas o suficiente.
Pensando nisso, Leonel sabia que não havia como escapar. Ele suspirou. A reação dele dessa vez foi muito mais feroz do que das outras vezes. Ele tinha um ar muito mais brincalhão no passado, como se estivesse brincando com o pai de novo, mas ele nunca duvidou realmente que conseguiria fazer isso. Mas desta vez, houve pontos positivos nas escolhas que ele fez com sua força dos sonhos, mas também houve desvantagens. Mas ele persistiria. Aposto que há espíritos do mundo à venda no pavilhão dos sonhos, até mesmo aqueles tão altos. Essas pessoas não têm vergonha. Os mundos semideuses eram mais numerosos do que os poderes semideuses reais. Os sangues puros eram um exemplo perfeito. Ele só teria que encontrar uma maneira de colocar as mãos em uma. Ainda assim, lidar com o poder por trás disso era uma coisa. Mas e o próprio espírito do mundo? Anastasia evitou contato direto com outros espíritos do mundo devido ao perigo. Então seria diferente aqui? E se eles pudessem destruí-lo com um aceno de mãos? Leonel respirou fundo e expirou. Ele se acomodou, sentindo seu coração bater lentamente batida por batida. Ele poderia fazer isso. Com a mão da esposa na sua, o que ele não poderia fazer? Ele abriu os olhos. Deveríamos ir visitar um certo sogro agora? Ele disse de repente. Aina sorriu. Por que isso faz parecer que há mais de um? Quem sabe? O Pop balança para esse lado? Aina revirou os olhos, mas a felicidade em seus olhos era tão clara quanto as borboletas de nervosismo em seu estômago. Ela esperava que tudo desse certo. Capítulo 2571. Leonel e Aina saíram de mãos dadas. Leonel não parecia preocupado se Aina conseguiria ou não lidar com a força dos sonhos também. Mesmo que ela não tivesse se beneficiado da compreensão dele, só o fato de ela ter clarividência da alma teria tornado isso uma questão simples para ela lidar, mesmo que a força dos sonhos fosse bombardeada contra ela. Este lugar é lindo, ela disse com um sorriso. E vazio. Aina riu da leve irritação na voz de Leonel. Ela sabia que ele provavelmente queria mesmo reunir aqueles bastardos e dar-lhes uma lição, mas eles não estavam em posição de fazer isso. Pelo menos não ainda. Na saída, Leonel convenientemente deu a Yaman e Goggles os orbes esquecidos. Ele precisava de mais 2 diáconos e um discípulo. Felizmente, Aina tinha acabado de se tornar uma mestra, uma digna de se tornar uma chefe de pavilhão, até. Então, agora, ele só precisava de mais um diácono e um discípulo. Ele acreditava que Yaman seria capaz de atingir o limiar de diácono em breve, e Goggles seria um discípulo digno de ser acolhido. Leonel conheceu Yaman na mina de minério de evolução mutada. Ele provou ser meticuloso e afiado, embora extremamente cauteloso, talvez até mesmo para seu próprio detrimento. Leonel poderia confiar nele? Provavelmente não tanto quanto Goggles. Afinal, embora a memória de Goggles tivesse sido apagada do tempo que passaram juntos, ele conhecia e entendia o temperamento de Gogli, enquanto ele só sabia um pouco sobre Amon. Goggles era um homem que parecia covarde, mas estava disposto a arriscar sua vida pelos amigos, no fim das contas. Ele estava lá ao lado de todos eles enquanto o rei Alexandre os matava um por um. Foi um fracasso do qual Leonel ainda se lembrava claramente até hoje. Eamon era uma pessoa que Leonel podia sentir que era gentil e genuína, mas havia apenas uma certa quantidade que você poderia dizer por meios normais. Sua força dos sonhos ajudou com isso, no entanto. De qualquer forma, não havia dúvidas de que ele confiava muito mais no Goggles. Leonel suspirou. O que está pensando? Aina perguntou. Ele não é tão ruim assim, sabia? Ele tem um rosto severo, mas é só um grande ursinho de pelúcia. Leonel riu. Ele não estava pensando no pai de Aina, embora talvez devesse estar. Ele não podia ser tão irreverente quanto era no passado. Sua convivência com Miel era uma questão de felicidade para Aina, e ele levava isso muito a sério. Sem sua tranquila força dos sonhos, ele podia sentir-se se curvando um pouco, mas ele não conseguia deixar de admitir que ainda era ferozmente teimoso. Parecia que quanto mais essas forças mudavam ao seu redor, mais ele começava a entender seu verdadeiro eu, mas a realidade era que esse verdadeiro eu era mais irritante do que ele gostava de admitir. Tudo que ele precisava fazer era se desculpar com o velho, certo? O problema era que esse pedido de desculpas nunca seria sincero, e ele também não achava que mentir para Miel e engolir seus sentimentos seria o caminho. Miel, talvez com razão, o odiava por quão cruel ele tinha sido com Aina naquela época. Mas havia todo um turbilhão de emoções e contexto que cercavam sua resposta de "e daí?". Se ele pedisse desculpas e fingisse que estava completamente errado, isso não seria genuíno. Ele se arrependeu de ter ignorado tão descaradamente a demonstração de amor de Aina? Um pouco. Mas se ele fosse honesto consigo mesmo, essa era sua reação verdadeira e crua naquela época. Para ele, a traição dela era profunda e não era algo que ele superasse facilmente. Na verdade, ele nunca superou de verdade até que Aina começou a confiar nele na medida em que confiava agora. Naquela época, sua psique tinha sido construída com base na confiança absoluta em si mesmo. A ideia da mulher que ele amava tanto não ter a mesma confiança nele doía. Era verdade que ele era imprudente com sua vida? Sim. Ele jogou sua vida descuidadamente ao redor, o que importava muito pouco no grande esquema das coisas. Também sim, mas ele também estava começando a entender que não era uma criatura tão lógica quanto tentava imaginar. Ele queria que sua mulher confiasse em suas habilidades, que acreditasse que ele poderia segurar os céus com uma palma se fosse preciso. Ele queria que ela mantivesse essa crença mesmo que parecesse que ele estava em seu último suspiro. Em espécie, ele queria ser o mesmo tipo de apoio emocional para Aina. Ele a escolheria em vez do próprio mundo, então por que ela não poderia retribuir com confiança? Essas eram suas emoções cruas sobre o assunto, e a razão pela qual ele e Aina chegaram a esse ponto foi porque sua capacidade
capacidade de apoiar um ao outro em um nível quase espiritual era perfeita. Aina nunca tentou desculpar suas ações daquela época. Na verdade, ela ficou em silêncio ao lado dele até que ele estivesse pronto para superar isso. Na sua opinião, Miel era uma terceira parte que tinha um preconceito claro e compreensível, mas que só serviria para desequilibrar a balança e arruinar algo que, de outra forma, seria perfeito. Leonel sentiu um leve aperto nas palmas da mão de Aina. Ele olhou e encontrou o olhar dela. Podemos esperar mais se você quiser, ela disse suavemente. Aina, o quanto você pensa sobre o que aconteceu naquela época? Isso ainda te incomoda? Que eu pudesse ser tão insensível? Você se preocupa que eu possa fazer isso com você novamente no futuro? Aina ficou em silêncio. Eu confio em você, Leonel. Essas eram todas as palavras que ele precisava ouvir, e elas eram muito mais profundas do que ele queria que significassem. Para ele, confiança significava apenas que ela o admirava como um herói de ação fantástico que não sangrava nem tinha medo. Para ela, confiança significava colocar seu coração em sua posse. Se ele quisesse, ele poderia rasgá-lo em pedaços e deixá-lo batido e golpeado com hematomas. Mas ele não quis. Leonel sorriu. Vamos. Aquele sorriso desapareceu quando ele saiu do pavilhão dos sonhos. Capítulo 2572. Leonel não estava realmente prestando atenção. Francamente, até que a lua de mel deles oficialmente terminasse, ele não conseguiu reunir a preocupação de dar a mínima para o que estava acontecendo no mundo exterior. A única razão pela qual ele estava entrando no mundo exterior em primeiro lugar era porque Miel não estava entre os que ele havia levado para o cubo segmentado. Na verdade, nenhum dos generais da legião de assassinos estava. Então, ele planejou levar Aina para encontrar seu pai. Com as habilidades de Anastasia não seria muito complicado. Mas, ele não esperava que toda a vasta bolha estivesse em estado de colapso completo. Ele pensaria que era apenas a vasta cidade, mas além dos prédios em chamas, dos gritos de terror e dos atos sujos acontecendo em becos escuros que eles acreditavam que ninguém veria, parecia que toda a vasta bolha estava em um estado semelhante. As cidades fortificadas e protetoras que agiam como barreiras para os mundos demoníacos foram invadidas. A princípio, Leonel pensou que isso era porque os demônios tinham lançado uma ofensiva total. Mas simplesmente não havia demônios suficientes por perto. Embora as cidades fortificadas estivessem sendo invadidas, era por aqueles demônios sem classificação que conseguiram atravessar antes da fusão real. Isso definitivamente não era ação dos demônios do Sol e da Lua. E então ele olhou para o céu. Seus olhos se arregalaram porque havia algo que até mesmo sua visão interna havia captado. Era uma estela flutuante em forma de cubo. Era tão grande que não havia dúvidas de que era visível do outro lado da bolha. Na verdade, Leonel podia sentir vagamente que esta estela era visível em todos os mundos abaixo dos reinos dos deuses. Era simples. Era uma introdução à reunião dos reinos, e a razão pela qual o mundo estava em caos era porque eles tinham aprendido que pela primeira vez teriam que participar. Os olhos de Leonel se estreitaram. Havia apenas 3 maneiras de evitar o abate. A primeira era fazer com que mais de 20% da geração mais jovem tivesse um desempenho aceitável, o que significava passar nas preliminares. Era preciso que pelo menos 100 pessoas chegassem à penúltima rodada, ou uma que chegasse às finais. As finais era uma rodada em que apenas 100 passariam por todos os mundos participantes, o que significava estar no top 100 de trilhões e trilhões de gênios. Essas regras deixaram suas bolhas humanas em frenesi. Eles claramente pensaram que todos tinham sido deixados para morrer. De que adiantava manter o decoro agora? Esse abate testaria a vitalidade de um mundo e quanto potencial ele tinha no futuro. Se sua geração mais velha falhou em transformar seu mundo em um semideus, então caberia à geração mais jovem fazê-lo no futuro. Se eles não pudessem se igualar, então de que adiantaria ele existir? Estava claro que as ações de Leonel tinham mexido com alguma coisa. Era realmente inaceitável para eles que um humano reivindicasse a tablet da vida mais uma vez. Se eles pudessem ter tomado isso eles mesmos, eles teriam feito isso há muito tempo. Ele havia tocado em um tabu e eles queriam fazer os humanos pagarem por isso. Leonel sorriu de repente. Está ficando ansioso, hein? Aina era indiferente à destruição abaixo. Ela nunca havia piscado diante de matança e carnificina no passado como Leonel tinha feito, e certamente não o fazia agora. Mesmo assim, havia algumas figuras suspeitas em becos escuros que inexplicavelmente tiveram suas cabeças arrancadas em um geyser de sangue. Então esse é o torneio que você mencionou? Perguntou Aina. Sim. Top 100? Você tem muita fé em mim? Ela sorriu. Claro. Você será o único a entrar? Acha que é muita pressão? O sorriso de Aina se aprofundou. Ela parecia sentir um pouco do que Leonel sentia. Ter alguém acreditando tão incondicionalmente em você realmente era bom. Então você quer ser um marido de casa? Me mandando lutar suas batalhas por você? Ela provocou. Prefiro o termo sugar daddy. Só me diga quais recursos você precisa e você os terá. Esse seu marido tem bolsos gordos agora. Ah não, eles vão dizer que me casei por dinheiro. Aina falou com falso horror. Isso é só porque eles nunca me verão na cama. A risada de Aina ecoou pelos céus. No meio do fim do mundo, o casal não pareceu se importar nem um pouco. Miel olhou para o céu solenemente. A estela tinha sido uma grande fonte de preocupação para ele nos últimos dias. Ele tinha ido imediatamente encontrar sua filha, pois o que ele tinha se preocupado estava realmente acontecendo. Se as coisas tivessem acontecido de acordo com seu plano, nada disso teria acontecido. Aina teria sido confundida com uma meio espiritual e então levada embora. Mas agora a estela já havia travado em todas as suas auras. Todos, incluindo os demônios, estavam envolvidos nisso. Eles provavelmente pensaram que estariam a salvo do abate, mas nunca imaginaram que tornariam as coisas mundiais. Seus 6 mundos bolha agora contavam como um, o que significava que a proporção de gênios demônios talentosos havia despencado ainda mais do que antes.
Suas ações de invasão os consignaram para suas mortes. O último esforço de Miel foi a família Brasinger. Pelo bem de sua filha, ele estava disposto a fazer algo que seu orgulho não permitiria, mas ele não conseguiu encontrar Aina a tempo. Segundo suas informações, Leonel realmente entrou no pavilhão dos sonhos e eles acionaram um desafio. A ideia de que Leonel provavelmente havia levado sua filha às garras da morte o encheu de fúria. Mas essa fúria rapidamente se transformou em ansiedade quando as 4 grandes famílias desapareceram no ar antes que ele pudesse encontrar uma maneira de resistir à tempestade de força dos sonhos do pavilhão dos sonhos. Por que sou tão fraco? Ele cerrou os dentes com força. Se ao menos tivesse seu antigo nível de poder, nada disso teria acontecido. Foi então que, enquanto observava o mundo cair no abismo do desespero, ele pôs os olhos na mulher que mais queria ver. Lágrimas caíram de seus olhos quando ele viu Aina e Leonel caminhando em sua direção de mãos dadas. Capítulo 2573. A felicidade de Miel era avassaladora e ele esqueceu de tudo enquanto envolvia seus braços firmemente em volta de sua filha. Ele raramente demonstrava tanto afeto externo, mas dessa vez ele realmente se moveu sem pensar. Leonel sorriu enquanto observava de lado. Pai, temos algo para te contar, disse Aina depois que os dois se separaram. Miel piscou, sua mente recuperando o foco enquanto olhava de Leonel para Aina. Sua mente imediatamente pulou para o pior cenário e ele realmente olhou para a barriga de Aina primeiro. Aina sorriu amargamente e Leonel fez o melhor que pôde para não fazer piada. Ele ia dizer, mesmo que você fique olhando por tanto tempo, velho, vai levar meses até que ela comece a aparecer. Mas ele tinha que manter algum nível de decoro por hoje. Essa era uma questão de felicidade para Aina e ele não podia ficar fazendo piadas que pudessem rapidamente acabar com esse assunto. Não é isso, não estou grávida, disse Aina. Miel suspirou e quase visivelmente suspirou de alívio. Era difícil dizer se era porque ele realmente não queria um vínculo tão permanente entre Leonel e Aina, ou se era porque ele não conseguia imaginar eles criando uma criança nessas circunstâncias. O fim do mundo não foi exatamente o ideal para o planejamento familiar. A carranca de Miel retornou após um momento. Ele de repente se lembrou de que nessa situação, esses dois não teriam escolha a não ser participar da reunião dos reinos. Suas auras provavelmente já haviam sido marcadas pela estela. Não havia como fingir que eles vinham de um mundo diferente agora. Claro, eles ainda podiam fugir. Não havia ninguém que os parasse. Normalmente, aqueles que teriam pensamentos de fugir nem teriam os métodos para fazê-lo. Afinal, a única maneira de estar realmente seguro era ir para um mundo com garantia de sobrevivência e fazer isso antes que o encontro fosse desencadeado. Mas primeiro, viajar pela existência era excepcionalmente difícil. Mesmo aqueles semideuses que queriam causar problemas para Leonel não conseguiam fazê-lo rápido o suficiente. E foi por isso que ele havia acionado a sequência de desafio tão rapidamente. E segundo, mesmo que você pudesse fazer isso, dada a natureza desses abates, que são baseados na população e em porcentagens, como eles poderiam permitir casualmente a imigração em massa? Embora eles tenham feito parecer que as pessoas desses mundos teriam uma chance de se integrar aos outros, quem acolheria os fracos quando isso só diminuiria suas chances de sobrevivência no futuro? A maioria morreria. Essa era a verdade suprema. Miel cerrou os dentes com tanta força que nem percebeu a sutil ressonância entre sua filha e Leonel. Leonel, porém, estava prestando atenção em tudo, e achou melhor não mencionar que queria que Aina participasse sozinha. Miel provavelmente teria um ataque. Estava claro que ele não tinha ideia de quão poderosa sua filha era agora. Depois de pensar um pouco, Leonel se virou para Aina. Ei! Leonel nem conseguiu terminar antes de Aina lhe dar um beijo na bochecha e desaparecer no cubo segmentado. Ela já tinha feito sua parte quebrando o gelo. Miel franziu a testa enquanto olhava para Leonel. Ele ficou um pouco surpreso por não encontrar o mesmo traço familiar de arrogância entre as sobrancelhas deste último, mas isso foi tudo. Os dois homens se olharam por um longo tempo antes de Leonel estender a mão. Miel piscou por um momento. Um aperto de mão? Depois de alguma hesitação, ele decidiu que era o mais velho ali e não podia ignorar isso facilmente. Leonel sorriu enquanto suas mãos se apertavam. Acho melhor me apresentar novamente. Sou Leonel Morales. Miel, ele respondeu um tanto rigidamente. Leonel retirou a mão. Aina e eu viemos aqui hoje para lhe dizer que nos casamos. As pupilas de Miel se contraíram em pequenos buracos. Ele imediatamente teve uma reação visceral e sua mente saltou para todos os tipos de conclusões, a maioria das quais eram perfeitamente justificáveis. Ele não pensaria que eles fundiram suas almas. Isso não era algo que a maioria sequer pensava ser possível. Sua primeira suposição seria que Leonel havia enganado sua filha para fazer um casamento sem nem mesmo o pai dela estar presente só para que ele não rejeitasse. Ele veria isso como um jogo de poder. Eu sei o que você está pensando, disse Leonel, mas não é bem isso. Leonel levantou a mão esquerda e a virou em direção ao sogro. Algo lhe disse que Miel a reconheceria. Os olhos de Miel se arregalaram, suas íris vermelhas tremeram descontroladamente enquanto ele agarrava o pulso de Leonel. Lágrimas começaram a se formar em seus olhos, e um homem estoico que raramente demonstrava emoção começou a fechar os olhos. Ele não fez um único som, mas suas lágrimas caíram como um par de cachoeiras. Nem Leonel esperava esse tipo de reação feroz. Ele esperava que Miel reconhecesse, mas era mais um palpite do que qualquer outra coisa. Miel sabia o que isso significava, talvez mais do que Leonel e Aina. Aquela banda só poderia aparecer por meio de um elo de confiança absoluta entre duas partes profundamente apaixonadas. Ele nunca imaginou que o afeto de sua filha fosse tão profundo, nem que Leonel realmente se importasse tanto com ela.
Era impossível que algo assim desse certo se fosse tão unilateral quanto ele pensava que o relacionamento deles seria. O que Leonel não sabia era que a clarividência da alma de Aina vinha de algum lugar. Ele assumiu que Aina era uma centelha porque era um fator de linhagem, e obviamente não era um fator de linhagem que era compartilhado pelo resto da família Brasinger. Mas a verdadeira razão pela qual não foi compartilhada pelo resto da família Brasinger foi porque foi iniciada por esse homem logo antes dele. E foi precisamente por isso que Miel sabia o peso do que estava vendo, porque ele próprio já havia formado um. O olhar de Leonel pousou na mão que segurava seu pulso. Ali no quarto dedo de Miel, havia uma faixa de pele queimada que parecia ter sofrido queimaduras de 3º grau no passado. Capítulo 2574. Leonel era inteligente. Naquele momento fez sentido. Índices de habilidade não eram herdáveis, mas fatores de linhagem foram projetados para serem passados adiante. Como ele sabia sobre Sparks? Ele pensou que Aina tinha acabado de criar o seu próprio e parecia fazer sentido que tal coisa nascesse do seu fator de linhagem de clarividência corporal. Mas isso também fazia sentido. Na verdade, fazia muito mais sentido. Miel soltou a mão de Leonel e olhou para o céu distante, tentando recuperar a compostura. Os dois homens ficaram ali em silêncio por um longo tempo enquanto ele recuperava a compostura, mas Leonel não parecia estar com pressa. Você faz minha filha feliz. Era difícil dizer imediatamente se era uma pergunta ou não. Ele parecia já ter as respostas que queria da aliança de casamento, mas era difícil remover sua aversão por Leonel de uma só vez. Mesmo assim, isso não mudou em nada a resposta de Leonel. Entre o mundo e Aina, eu escolho Aina. O olhar de Miel brilhou e seus olhos pousaram em Leonel como um relâmpago. Suas íris carmesins continham onda após onda de emoção. Houve muita surpresa, alguma reminiscência, alguma culpa, algum desdém, mas não parecia ser direcionado a Leonel, o que só o tornava mais estranho. Miel suspirou. Pare de usar sua força dos sonhos em mim. Você não pode ver o que eu não quero que você veja. O próprio olhar de Leonel brilhou, mas então ele olhou para o homem com ceticismo. Miel estava apenas na 8ª dimensão, e ele obviamente não era esse tipo de supergênio. Ou então ele teria eliminado a aliança humana que ele tanto odiava. Foi por causa da clarividência da alma? Isso provavelmente fazia sentido. Aina tinha controle perfeito sobre sua mente. Não é por causa da clarividência da alma, Miel explicou simplesmente. Leonel sorriu. É aqui que meu sogro estabelece seu domínio? Sim. Miel respondeu simplesmente pegando Leonel desprevenido. Naquele momento, a aura de Miel pareceu disparar e num piscar de olhos, atingiu um nível que deixou Leonel completamente sufocado. Tão poderosa e avassaladora que os mundos bolha fundidos tremeram. Depois desapareceu. Leonel piscou. Isso não foi força real. Você projetou isso na minha mente. Claro que sim. Não quero que os outros saibam, tenho minhas próprias circunstâncias. Miel não explicou mais, mas a implicação era clara. Não importa quão grande seja sua imaginação, sem realmente ter esse nível de força, era impossível fingir, mesmo por meio de uma projeção mental. Quero que você saiba que sou muito mais poderoso do que você pensa. Costumava ser, Leonel pensou, um tanto desafiador, mas novamente ele segurou a língua. No entanto, mesmo que ele tenha feito isso, Miel realmente sorriu, olhando para ele com um brilho de conhecimento nos olhos. Os lábios do homem que nunca sorria realmente se curvaram. Até Aina ficaria chocada se estivesse aqui. Mas honestamente Miel estava de muito bom humor. De repente havia muito que sorrir. Já que as coisas chegaram a esse ponto, não tenho mais nada a dizer sobre os assuntos entre você e minha filha. Apenas trate-a bem, e não terei que matá-lo. Leonel levantou as sobrancelhas, mas finalmente assentiu solenemente. Agora sobre a reunião dos reinos, Miel lançou um olhar para o céu. Eu posso levar vocês dois para um lugar. Vocês não podem se esconder no pavilhão dos sonhos, embora a aura das estelas não possa penetrá-lo. De acordo com as regras, um pavilhão dos sonhos deve ser anexado a um mundo, então eles usarão o abate como uma desculpa para levá-lo embora. A melhor opção é desistir do pavilhão dos sonhos por enquanto, e eu te levarei para uma bolha espiritual que é bem aberta e aceita meio espirituais. Com as habilidades suas e de Aina, você será capaz de se misturar com alguns métodos simples. Leonel hesitou por um momento antes de balançar a cabeça. Se não fosse Miel, como ele poderia hesitar em contar a alguém seus pensamentos? Podemos participar, disse Leonel de repente. Na verdade, pretendo que Aina participe sozinha. Miel franziu a testa, mas a reação não foi tão violenta quanto Leonel esperava, então, pelo menos, eles puderam ter uma conversa normal sobre o assunto. Em vez de dizer mais, porém, Leonel acenou com a palma da mão e força estelar escarlate se manifestou. Então, sua força dos sonhos floresceu, uma coroa apareceu acima de sua cabeça e vestes adornando seu corpo em fios de névoa prateada e dourada. As pupilas de Miel se contraíram. Estado de vida. Ele podia sentir que havia algo elevado sobre a existência de Leonel, mas era difícil escanear um especialista em força dos sonhos. Não era só isso que tornava difícil entender Leonel, mas também o fato de que ele parecia estar na 5ª dimensão, mas na verdade estava na 4ª. Acho que você sabe como funciona. Os insights de Aina sobre suas próprias forças já eram comparáveis aos meus, mas agora ela entendeu bem as minhas. Contrariando as expectativas de Leonel, Miel ficou realmente surpreso com isso. Então Leonel se lembrou de algo. Os índices de habilidade eram separados em 5 níveis, mas não eram as únicas habilidades com níveis. Nem todos com o fator de linhagem da Estrela do Norte poderiam formar uma conexão com o Tigre Dourado ou Veado Pulso da Morte como Leonel, e o conceito era o mesmo aqui. Claramente Miel não esperava que sua filha já estivesse nessa fase, mas eventualmente ele balançou a cabeça. Não é o suficiente.
Sua compreensão da força é excepcional, mas o talento pesa muito na existência. Alguém com uma compreensão muito mais fraca do que a sua pode compensar isso pela constituição do seu corpo. A única maneira de equalizar isso um pouco é alcançar a 9ª dimensão, mas mesmo assim, se a lacuna de talento for muito grande, seria difícil compensar. Leonel sorriu. Que bom, então, que Aina não tem apenas clarividência da alma, ela tem clarividência corporal e também um índice de habilidade. Os olhos de Miel se arregalaram, e ele pareceu realmente olhar para Leonel pela primeira vez. Leve-me até minha filha, ele disse de repente. Capítulo 2575. Aina parecia estar bem depois de deixar seu pai e Leonel para trás, mas, sinceramente, ela estava um caco de nervos. O que ela não esperava, no entanto, era que Leonel e seu pai aparecessem de repente diante dela apenas alguns minutos depois. Ela exalou um suspiro de alívio rapidamente, porém, sentindo que as coisas entre eles não deveriam ser tão ruins se seu pai tivesse aparecido quando ele havia se recusado tão veementemente antes. Aina, me dê sua mão, Miel disse de repente, estendendo a mão. Embora confusa, Aina fez o que lhe foi dito. Miel ficou em silêncio por um longo tempo enquanto segurava a palma da filha, mas havia uma onda contínua de emoções passando por seus olhos conforme o tempo passava. Justo quando Aina estava prestes a perguntar o que ele estava fazendo, ele puxou a mão para trás. Ele olhou para sua filha com um pequeno toque de choque em seus olhos. Aina podia sentir que seu pai a estava sondando, mas ela tinha pouca resistência contra isso. Ela, obviamente, não colocaria nenhuma barreira contra seu próprio pai. Você realmente progrediu até agora, ele disse suavemente. Aina sorriu. Não é o suficiente. Miel suspirou. Ele sabia o que sua filha queria dizer com isso. Obviamente, ela queria apagar a família Brasinger do mapa, mas essa era uma provação mais complicada do que ele sabia. Francamente, Miel queria dizer à filha para mirar apenas nos responsáveis, mas ele não teve coragem de dizer isso. Ele havia perdido a esposa, o amor de sua vida, e sua filha teve que sofrer a mesma dor, só que ela era muito menos experiente, muito menos madura e nem o tinha ao seu lado enquanto lidava com a maior parte da situação. Ele não se sentia no direito de dizer a ela como lidar com sua dor. Aina, você sabe como eu e sua mãe nos conhecemos? Miel perguntou suavemente. Os olhos de Aina se arregalaram, mas ela não respondeu. Miel já sabia a resposta para essa pergunta, ela não. Se não fosse por sua clarividência da alma, ela nem se lembraria do cuidado e afeição de sua mãe tão claramente, ela era muito jovem. Eu não concordava com muitas das coisas que a família Brasinger fazia. Eu tinha mais poder na família do que você imagina, e uma grande parte da razão pela qual eu não contei a você sobre essas coisas era porque eu sentia uma grande responsabilidade. Eu escolhi deixar meus deveres para trás, fazendo birra como uma criança e seguindo Gervaise para a terra. Essas foram as circunstâncias em que conheci sua mãe, mas foi também porque eu fiz isso que ela sofreu tanto. Se eu nunca tivesse agido assim naquela época, e tivesse enfrentado o desafio de frente, eu nunca a teria conhecido. E se minha força não tivesse sido drasticamente suprimida para que eu pudesse seguir aqueles meus impulsos tolos, eu poderia tê-la protegido várias vezes. Miel respirou fundo e desviou o olhar do olhar da filha. Havia uma grande quantidade de culpa e remorso em seus olhos, mas também havia algo mais. Vergonha, humilhação. Mas ele se preparou. Antes de chegar à terra, eu tinha outra esposa. Os olhos de Aina se arregalaram, essas foram as últimas palavras que ela esperava ouvir. Ela nunca soube da história entre seu pai e sua mãe, mas sempre pensou nela como uma história de amor clássica. Ela nunca poderia ter imaginado que tivesse fundamentos tão obscuros. Ela olhou para Leonel e sentiu que de repente entendeu a fúria quase descontrolada da Imperatriz Anselma. Como ela agiria se Leonel fizesse algo assim com ela? Quanto ao motivo pelo qual sua mente imediatamente foi para aquela mulher, só poderia ter havido uma. Era óbvio demais no momento em que seu pai disse isso. Havia apenas uma pessoa que parecia odiá-la mais do que qualquer outra. Sua mãe nunca soube até o fim. É tudo culpa minha. Eu era um homem egoísta e nunca tive a intenção de me apaixonar por sua mãe. Eu estava fazendo birra e queria machucar aquela mulher o máximo possível. Sua mãe era a alma mais gentil que já conheci. Originalmente nunca pretendi levar as coisas tão longe com ela. A culpa estava me matando, mas no final eu era um homem fraco. Eu disse a mim mesmo uma série de mentiras, que tudo ficaria bem, que cresceríamos juntos e que eu terminaria tudo com aquela mulher. Eu fiz o último, mas fui muito arrogante. Eu deveria ter esperado até ficar mais forte. Eu deveria ter tentado esconder melhor, mas meu senso exagerado de orgulho colocou sua mãe diretamente na linha de fogo e ela morreu da pior maneira possível. E eu só pude assistir isso acontecer. Miel reuniu coragem para olhar nos olhos de Aina. A humilhação que ele sentiu por ter que contar essa história para sua filha era inimaginável, mas ele sentiu que devia essas palavras a ela. No passado, ele era a única família que ela tinha. Ela já estava tão sozinha no mundo que ele não podia permitir que ela o odiasse profundamente. Se ela conhecesse o ódio neste mundo, talvez ela se tornasse tão distorcida quanto aquela mulher. Ele não podia permitir que ela seguisse esse caminho. Mas agora ele podia ficar tranquilo. Mesmo que sua filha o odiasse agora, estava tudo bem, porque ela tinha um marido que a sustentaria agora, uma família própria além dele. Ele podia sentir as emoções agitando os olhos de Aina enquanto suas lágrimas caíam. Suas memórias daquela mulher doce e carinhosa estavam tão claras em sua mente, e pensar que ela era apenas um peão de seu pai para se vingar daquela mulher inútil. Doeu muito. Aina desabou, mas Leonel estava lá para segurá-la. Ela soluçou em seus braços, segurando-o firmemente. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.